Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Dona e Heitor aí para validar. Perfeito, Fábio. Perfeito? Boa tarde, Fábio. Tá ótimo áudio. Boa tarde, então. Legal, pessoal. Primeiro, só avisar já para todo mundo que já está aqui esperando. A gente ainda falta uns minutinhos aqui para começar. Eu sou o Fábio Sendão, pessoal. Sou sócio e CEO do FCM Law. Daqui a pouco a gente vai se apresentar um pouco melhor e vai começar o nosso workshop. Mas a gente vai guardar esses minutinhos, sempre bom aí para o pessoal ir entrando. Aí, se quem quiser já ir interagindo ali pelo chat, já até se apresentando, como o Heitor falou ali, já até fazer um network também aproveitar. Então, acho que tivemos bastante inscritos aí no evento. Vai se apresentando, já vai mandando ali também alguma dúvida, alguma coisa. A Mari Toledo ali está dizendo que está com problema de som. Mas alguém está com problema de som? Se vocês puderem confirmar ali no chat para a gente. Se alguém estiver ouvindo... beleza, o Maurício já disse que está ok. Na hora que entra, pessoal, do evento, tem uma parte lá de habilitar o áudio. Então, quem não conseguiu, aproveita esses minutinhos aí, já sai e entra de novo para poder dar o... Obrigado, Isabela. Isabela Abreu, já foi nossa aluna aí, Legal Rec. Seja bem-vindo, Isabela. Por aqui não está funcionando o som. Caroline também. Pessoal, quem não está com o som funcionando, tenta sair e entrar novamente, porque na hora de habilitar ele aparece uma pergunta ali. Ou então vê se realmente o seu microfone está habilitado, vê se é alguma coisa do computador, porque como a gente está aqui, tanto eu, Heitor e Luana, a gente fez o teste, está funcionando e tem algumas pessoas com o som funcionando, provavelmente é da máquina de vocês ou então na hora de habilitar a função, quando o Zoom pede logo no início. Exatamente, até a Clara está dizendo aí para a gente. No canto inferior esquerdo, vocês conseguem habilitar aí para funcionar. Boa. Valeu, Isabela. Obrigado. O Murilo também, todos E aí, fomos, mestre Isabela. Sandão, beleza? Tudo bom, Renato? Seja bem-vindo. Obrigado. Legal, pessoal. Bom, mais uma vez, para quem está entrando agora, está só segurando esses minutinhos aí, aquele tempo que a gente recebe de vocês, mas dá aquela embromada, né, para a gente aguardar o horário de início aí. Então não tem muito o que falar, não posso cantar uma música aqui para vocês. Mas é só esses minutinhos aí para a gente segurar, o pessoal está entrando, já tem bastante gente, mas vamos começar no horário aí, para respeitar o tempo de todo mundo. A gente sabe que hoje, principalmente quem está de home office, tem uma reunião atrás da outra, aí você tem que ter um tempo para ir pegar uma água, ir no banheiro, então, afinal de expediente, aí o pessoal, de repente, ainda está saindo de algum compromisso, terminando alguma coisa, então a gente dá essa tolerânciazinha. Eu começar umas 6:02 para 6:03, a gente começa a se apresentar aqui, começa já a falar, a gente não perder tanto tempo e a gente conseguir avançar nos temas aí que a gente tem para conversar hoje, tem muita coisa bacana. A gente está acompanhando o chat aqui, então quem tiver sempre alguma contribuição para trazer, manda aí para o chat que a gente vai, como vai estar conduzindo. Daqui a pouco eles vão se apresentar também, o Heitor e a Luana, mas a gente, como estamos os três aqui conduzindo o nosso papo hoje, então a gente tem gente aqui para ir acompanhando o chat para tentar responder vocês, mandem as dúvidas, então até para a gente fazer já um acordo de evitar abrir o áudio, interromper com pergunta enquanto a gente estiver falando, muito mais para a gente conseguir controlar aqui todo mundo. Mas se quiser mandar no chat, a gente pode até chamar e pede para abrir a câmera ou até fazer alguma pergunta com áudio, isso não tem problema algum, mas só para a gente ter uma regra aqui de convivência com bastante gente que vai estar participando. Vamos tentar usar o chat ali a princípio e quando a gente conseguir, aí a gente abre para intervenção, porque a ideia aqui é realmente fazer um bate-papo, todo mundo poder participar, mas só para a gente ter esse acordo entre a gente aí, para a gente sempre ou levantar a mão, então usa o recurso do Zoom aqui, para quem não conhece, não sabe usar a plataforma, tem um recurso aqui de reação para você usar, levantar a mão para dizer que está querendo falar, e a gente abre a voz aqui, abre a fala para a pessoa, e a gente consegue interagir também. Mas vamos tentar usar só o chat ali, ou levantar a mão para a gente ter uma ordem também de quem vai falar, e a gente não atrapalhar também o cronograma de uma vez só, e a gente vai ter um finalzinho aí de alguns minutos também no final para a gente tirar dúvidas e para tentar fazer uma interação um pouco maior. 6:01. Jefferson,
Clara, se pudesse, se estiver ouvindo aí, Clara, tenta dar uma orientada na galera que não está conseguindo aí a questão do áudio, do som. Se puder ficar só atenta nisso, por favor, porque não adianta, né? Eu já ia falar que Jefferson não está ouvindo a gente. Se ele não está ouvindo, eu vou ter que escrever no chat. É só para você me ajudar aí para controlar o chat em relação ao que precisar escrever para o pessoal que não está entendendo. A Fernanda também não. Show. Valeu, Clara. Clara está atenta ali. Claro, pessoal, é quem ajuda a gente a viabilizar esse tipo de coisa aí. Então, está por trás dos panos, mas é uma das pessoas que ajuda a gente a montar todo o material, toda a divulgação e sair legal como a gente gosta aí, principalmente pelo trabalho da Clara e do pessoal de comunicação. Clara, Elu, agora o Diego também, nosso design. Mas vou lá, vou começar, sem mais delongas aí. Pessoal, boa noite a todos. Primeiro, sou Fábio Sandão, como eu falei, sou sócio CEO aqui da FCM Law. O FCM Law ele tem uma tese de atuação muito bem definida, que a gente chama de Tech Venture Law. Então, o que é isso, né? O que a gente inventou? Isso é basicamente o que a gente quis tentar traduzir numa forma de numa expressão aonde a gente está inserido, onde a gente entrega o direito. E, basicamente, tech por causa de tecnologia, venture por causa do mercado de venture capital, de capital de risco. Então, basicamente, os desafios jurídicos de startups, empresas de tecnologias, empresas que querem se conectar com inovação, investidores, fundos de investimento, é isso onde a gente se encontra, é com quem a gente sabe dialogar, é onde a gente entrega o melhor direito. Então, hoje o escritório é muito focado em direito empresarial, principalmente nas áreas aí de societário, contratos que envolvam tecnologia, propriedade intelectual, e também relações que, de certa forma, estejam conectadas com esse mundo, como é o caso aí da Luana, que está aí com a gente hoje também, que cuida da nossa área B2Gov, recém-lançada, para direcionar realmente o diálogo de startups, de empresas, principalmente tecnologia, mas empresas de forma geral, com a administração pública, né? Então, como participar de licitações, editais, como que as GovTechs aí podem entregar soluções para o Estado. Então, basicamente isso. Eu vou passar a palavra rapidinho para o Heitor e para a Luana, para eles se apresentarem. Minha especialidade é a propriedade intelectual, eu tenho um mestrado em propriedade intelectual, sou doutorando também do INPI na área, tenho um LLM em direito corporativo, enfim, minha formação muito voltada para o direito empresarial, mas não vou ficar aqui perdendo muito tempo me apresentando, vou passar a bola para eles e a ideia é a gente conversar sobre o marco legal e eu já volto com a palavra para a gente seguir os nossos próximos passos. Vai lá, Luana. Maravilha. Obrigado, Fábio. Boa noite, Luana. Pessoal, um prazer, sou Heitor Maia, sócio também fundador do escritório, assim como o Fábio. Eu hoje coordeno a área de societário, M&A e governança. Então, assim, eu espero que hoje o papo, a gente fale bastante sobre os tópicos, né? O marco das startups impactou profundamente em alguns pontos bem interessantes para a parte de investimento, principalmente. E a minha formação é toda empresarial, né? Minha carreira foi toda em mercado de capitais e companhias. E eu sou formado também, tenho MBA. Mas como o Fábio falou, melhor do que falar sobre a gente é falar sobre o conteúdo. Também vou ser breve para a gente já começar o conteúdo. Luana, bola contigo. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu sou Lona Petter, também advogada e coordenadora da área, como o Fábio comentou, da B2Gov, dentro do escritório. É uma área voltada mesmo para facilitação, né, desse processo que envolve aí a contratação de empresas com poder público. Então, a gente vai até dentro dessa área muito além do jurídico, né? A gente é quase um departamento de licitações das empresas. Então, isso tem sido uma demanda bem recorrente e eu coordeno, então, essa área. Além disso, sou procuradora, né? Então, eu também tenho essa visão do público com o privado, o que acaba agregando aí, de certo modo, para esse know-how. Também tenho especialização aí nessa área de compliance, lei de corrupção empresarial e controle da administração pública, então também tenho um perfil mais voltado aí para análise do direito público, compatibilizando isso com o direito privado. Também vou ser breve, acho que o que interessa aqui hoje é um marco legal. Vamos lá, Fábio. Show. Valeu, Luana, Heitor. Galera, vamos lá. Primeiro, um combinado aqui entre a gente. A ideia é que a gente tentou fazer realmente a gente pensou em vários materiais que a gente poderia soltar, e a gente pensou, não, vamos tentar marcar um bate-papo, né? Trazer as principais áreas aí, quem está mais envolvido aí com o setor de startups aqui no escritório, e tentar trazer algumas pessoas aí que a gente achava que era bacana de acordo com as mudanças que a gente teve no marco, e fazer mais um bate-papo, tentar trazer isso de uma forma realmente mais descomplicada, e a gente realmente ir para a parte prática do que interessa. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, isso depende de vocês também. Então, sou empreendedor, quero saber como é que eu posso usar isso daí. Manda para a gente. Sou investidor, me fala um pouco do risco que eu tenho disso daí, a gente vai falar. Mas
tragam essas dúvidas aí para a gente, que a gente vai ter um prazer de trazer para vocês. E o convidado participem. A gente vai ter aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, muito mais para ser um guia dos assuntos que a gente tem para trazer. Mas o objetivo aqui é realmente falar como o marco legal das startups ele vai impactar no ponto de vista prático para quem é um player desse ecossistema de startups, que é o que a gente falou que a gente está inserido. Então, eu acredito que todos vocês aqui são players, seja um advogado, uma advogada, um escritório, seja um empreendedor que está numa startup, seja alguém que trabalha na administração pública e vai ter que dialogar com esses novos regramentos para contratar startups. Então, acho que todo mundo aqui tem o seu papel e é muito bom trazer todo mundo à baila, que a gente tinha gente de todos os perfis, é muito bom a gente ter todo mundo dialogando. Mas vou lá compartilhar minha tela para a gente começar o nosso papo. Deixa eu só... Show de bola. Todo mundo vendo aí minha tela? Perfeito, Fábio. Então, pessoal, nosso papo é o marco legal das startups, descomplicado, e da gente, como eu falei, tentar trazer isso de uma forma leve. O que a gente vai ver hoje? A gente vai fazer uma introdução breve, um bate-papo sobre o próprio marco, né, onde surgiu, isso aí, a gente não vai perder muito tempo nisso, assim como a parte dos princípios e diretrizes, vou trazer aí na tela para vocês também terem esse material. Acho que é importante, quando às vezes a gente negligencia considerando os princípios diretrizes de leis, de contratos, de alguns instrumentos, e é sempre importante a gente entender o contexto. Então, acho que é bom a gente passar, mas a gente vai focar muito realmente nas questões práticas aí de como se implica na relação de vocês, aí no dia a dia de vocês. Aí, requisitos para enquadramento das startups pela nova lei, as facilidades societárias, aí, principalmente para o tipo SA, o Heitor vai conversar com a gente o que mudou, o que pode ser utilizado pelas startups, não só pelas startups, mas aí dentro do contexto das startups que são constituídas como SAs. Novidades nas captações de investimento, o que tem relação com investidores, etc. Incentivos de P&D aí com investimento em startups, benefícios nas licitações e contratos, com a Luana aí que vai falar um pouco aí dessa relação com o Estado. Sandbox regulatório também, que é um assunto super interessante. A lei ela traz alguma diretriz um pouco mais geral, mas é legal a gente conversar, porque já tem algumas autarquias e algumas instituições já trabalhando com essa questão do sandbox. E aí vamos só no final trazer uma discussão aí em cima do que o marco não resolveu, e aí o que poderia ter sido resolvido, que estava em discussões, o que foi vetado, mas aí é só mais para fim de quem tem interesse em discutir também sobre os próximos passos aí regulatórios. E aí, começando, primeiro, o marco legal ele foi instituído aí pela Lei Complementar 182, agora de 2021. Então, pessoal, guardem esse número, a gente vai falar muito dessa lei nos próximos vamos dizer assim, nos próximos anos. Eu acho que a ideia é a gente sempre evoluindo, mas essa lei ela tem uma característica interessante, ela muda a Lei Complementar 123, que já falava lá da questão do Simples Nacional, que traz a figura do investidor anjo com aquela alteração mais recente também na 155, e também altera também alguns dispositivos da 6404, que é a Lei de Sociedade Anônima. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso aqui é só mais para contextualizar vocês o que está mudando, aonde o marco legal ele tá se infiltrando aí para fins do mercado específico de startup. E aí, para falar de princípios e diretrizes, vou só passar rapidamente aqui por algumas coisas, qual foi o objetivo da lei. E aí, Luana e Heitor, se quiserem, fiquem à vontade para trazer contribuições a qualquer momento em relação a isso. Eu gostaria, Fábio, sobre esse ponto, acho que é até bacana assim, de reforçar aí para o pessoal que está nos ouvindo, que, na verdade, essa lei ela acaba trazendo ali 3 objetivos muito claros, né? O primeiro seria estabelecer, aí, como você pontuou, né, essa questão dos princípios e diretrizes para a atuação mesmo do governo, poder público, seja em qual nível for, federal, estadual, municipal, quanto a essas relações com as startups, com essas empresas, né, voltadas para a tecnologia. O segundo ponto, o grande objetivo da lei, acaba sendo também a apresentação de medidas para incentivo a esse empreendedorismo inovador. E aí a gente vai conversar aqui hoje, né, que é um pouco dessa parte da questão dos investimentos, né, a parte de propriedade intelectual, enfim, essa questão societária. E um terceiro ponto, né, que é bem interessante desse marco legal, que é a disciplina da licitação e contratos das soluções inovadoras por parte do governo. Então, basicamente, esses são os 3 principais objetivos, né, desse marco legal, que são colocados logo no início, né, da lei complementar, e que ela vai passar, assim, é importante ter isso em mente, porque ela passa por todos esses cenários em tudo que a gente vai passar aqui para essa conversa de hoje. Perfeito. Eu acho que um ponto positivo até a gente pensar em princípios e diretrizes é que o objetivo da norma é realmente fomento dessas relações. Então, ela olhou para o investidor pensando o que ela poderia melhorar, e aí, gente, claro, críticas vão sempre existir do que podia ter ido mais, do que pode melhorar, a gente vai falar sobre isso,
mas acho que a norma ela tem como objetivo fomentar, trazer mais discussões acerca de como o poder público pode dialogar com as startups, como a gente pode facilitar a contratação pelo poder público, como a gente pode diminuir os riscos de quem está querendo investir numa empresa dessa, para a gente incentivar que os investidores façam mais esse tipo de investimento. Então, acho que daqui o que a gente pode levar, acho que a Luana resumiu bem os 3 pontos, mas acho que o otimismo que a gente pode levar da norma a lei ela vem como objetivo de fomentar realmente esse cenário, fazer com que mais startups sejam investidas, mais startups se desenvolvam, mais startups tenham algum tipo de facilidade, benefícios ou vantagens ali na sua constituição por exatamente trazer modelos de negócio, trazer tecnologia, alguma inovação para a sociedade. E eu acho que é isso que a gente tem que levar disso daí. Não sei se o Heitor quer complementar também. Claro, com certeza, Fábio, e um grande ponto, né? A gente está discutindo startup no poder público. Esse já é um grande avanço. Claro que a lei tem pontos positivos, pontos neutros, poderiam ser melhores, pontos negativos, como toda a legislação. Mas pela primeira vez a gente está realmente parando como Estado para discutir. E vale lembrar que startup é um fenômeno muito recente. A gente fala de startup, mas, claro, a gente tem empreendedorismo como algo, enfim, principalmente no Brasil, a gente tem essa característica do Brasil ser criativo, ser empreendedor, mas o fenômeno startup, como hoje é entendido como uma empresa com esse viés tecnológico, quando a gente começou o escritório em 2013, era, enfim, pouco comentado. E a gente vê que em menos de uma década a gente já está discutindo um marco legal. Vejam o marco, por exemplo, da internet. Quanto tempo demorou da internet chegar no Brasil para ter um marco da internet aqui no Brasil? Com o startup, a gente está vendo que a velocidade está aumentando, o que me deixa realmente muito esperançoso. Perfeito. E aí, pessoal, vamos lá. Primeiro, acho que o primeiro ponto que vai nortear toda a lei, né? O que é startup, né? Então, eu vou trazer aqui a minha visão de startup, acho que do ponto de vista teórico, que é aquela organização temporária que busca um modelo de negócio repetível e escalável num ambiente de extrema incerteza. Então, vamos lá voltar no Steve Blank, lá no Eric Rice. Acho que não foi nada disso que foi falado na lei. O que, por um lado, é ruim, por outro lado, é bom, porque se ficasse também muito subjetivo, né? Acho que a lei ela tem o objetivo de tentar fazer realmente um enquadramento para fins, senão qualquer empresa seria startup. Será que é isso exatamente que a gente queria? Não. Então, o que a lei trouxe para a gente são enquadrados como startups, organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação nascente, e aí é uma diferença, né? Uma empresa está começando ou que a operação esteja começando, então a gente pode pensar aí na lógica já prática de startups nascendo dentro de um contexto de uma outra empresa, como uma spin-off, mas vai ter que cumprir da mesma forma os requisitos que a lei traz, mas existe essa possibilidade, cuja atuação caracteriza pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Então, acho que a primeira coisa legal é que a lei não fala em escalabilidade, a lei não fala da repetibilidade, não traz ali umas coisas do conceito tradicional de startup. Então, ela fala muito se você tem inovação aplicada ao negócio, ao modelo de negócio, ao produto ou serviço que você oferece, teoricamente você pode ser considerado startup. E aí a gente vai ter que entrar num ponto mais formal, que é a segunda parte dessa definição, que é o que é considerado para fins de enquadramento. Então, a gente sabe que o conceito é esse. Mas será que qualquer empresa, uma empresa inovadora, eu criei uma padaria que eu vendo pão, que na verdade tem 2 marquinhas em vez de uma. Beleza, posso ser uma empresa considerada startup para fins da lei, mas eu vou ter que olhar para a parte de enquadramento, que é onde a gente vai entrar, que é um aspecto mais prático que a gente vai ter que cumprir. Simplesmente, Fábio, esse ponto eu achei extremamente positivo, porque você dá uma descrição muito subjetiva e deixar na mão de algum órgão, entidade, fazer essa classificação, seria muito temerário, seria demorado, seria moroso. Então, a lei foi muito assertiva em adotar o mesmo princípio da Lei 123, quando definiu o que é um ME, o que é um EPP, o que é uma sociedade de pequeno porte, que é uma sociedade EPP. Eu sempre fui jogar a sigla, Fábio. Empresa de pequeno porte e microempresa. Pequeno porte e microempresa. Valeu. Mas o critério que ela adotou de premissa básica é valor de faturamento, que é uma questão objetiva, tangível. Aquilo ali fala, se você fatura até 16 milhões, é um primeiro critério, você é considerado uma startup. Outro critério objetivo, tempo de CNPJ. Isso é uma inovação. Na outra lei, no 123, ela não previa o critério tempo. Mas aqui fala, se você tem até 10 anos de CNPJ, você ainda é uma startup. Critério bem razoável. 10 anos é mais suficiente para você validar um modelo. Então, esses 2 pontos, que são objetivos, eles permitem uma classificação quase que automática, né, pelo interessado, que vai dar realmente muita agilidade no trâmite, que é um dos pontos da lei, né, dar velocidade e fomentar o mercado. Legal. E aí a gente botei na tela aí, quer complementar, Luana?
Não, é só complementar que nesse ponto eu também concordo com o Heitor. Eu acho que a importância dos critérios objetivos, até para dar segurança nas nossas relações, né? Ainda mais quando envolve governo, a gente está falando de legalidade. Então, a administração pública faz o que a lei permite. Então, esses critérios objetivos eles são muito importantes para dar validade a isso. E um ponto que eu achei curioso, né, que geralmente quando a gente fala de startup também, a gente tem muito essa questão do enquadramento como sendo algo muito disruptivo, né? E a norma ela não trata sobre esse aspecto, como o Heitor pontuou e o Fábio também, essa questão da escalabilidade não foi um critério. Então, foge um pouco desses critérios e conceitos tradicionais e abordam-se de forma muito mais objetiva, como a gente vai tratar aqui agora. Perfeito. E outro ponto também, desculpa, Fábio, é que a lei abrangeu todo e qualquer tipo de organização societária criado hoje e no futuro. Então, essa é outra questão bem positiva. Vale lembrar que uma das críticas da Lei 123, da Lei do Simples, era justamente aquela questão que a gente falar mais tarde, sobre a SA não estar apta a aderir à Lei 123. Então, o marco ele foi muito abrangente. Só que ele vem com o segundo ponto, acho que vai trazer agora, que é a autodeclaração. Além de atender esses requisitos, você tem que se declarar, e aí um exercício aí de quase cidadania, né, se declarar como empresa startup. Então, ou fazer o seu registro via o sistema sistema simplificado. Nova Simples. E aí, o que é isso, pessoal? Vamos lá, os 4 requisitos aí que a Luana e o Heitor trouxeram aí agora de forma mais resumida. Você pode ser qualquer tipo empresarial, então empresário individual, você pode ser uma Eireli, você pode ser sociedade empresária simples, então não fizeram distinção, tanto empresário quanto simples. Você tem que ter uma receita de até 16 milhões de reais por ano, você tem que ter até 10 anos de CNPJ, e aí você tem que atender mais um requisito desses 2 que eu vou falar agora, que é ou a declaração no ato constitutivo, ou alterador, ou na alteração do contrato social, ou na constituição do contrato social, ou na constituição da sua SA e no estatuto da sua SA. Você vai ter que declarar que você tem um modelo de negócio inovador, então, para fins desse enquadramento. Ou você vai ter que se enquadrar na lei lá do Inova Simples, que é esse novo sistema que fizeram aí para facilitar também empresas aí do ponto de vista de caráter de startup, que eles consideram startup. O sistema ainda não está, né? O escritor pode até falar um pouco sobre isso. A Inova Simples acho que ele não está ainda funcionando, depende ainda de uma regulamentação do DREI, mas a previsão, se não me engano, é julho, pela última vez que eu olhei o prazo. Legal. E aí a gente vai ter que entrar num desses... Só um ponto, Fábio. Vai lembrar que o Inova Simples já era previsto naquela alteração da Lei 123, na Lei Complementar 155, então ele já estava lá previsto, ainda não tinha, de fato, entrado em funcionamento. Perfeito. E aí, esse sistema que já surgiu lá no 155, quando alterou o 123, que foi quando lá trouxe o contrato de participação, investimento anjo, enfim, ele ainda não existe, mas ou você vai aderir a esse sistema, ou você vai fazer uma declaração no próprio ato constitutivo. Isso vai valer ali para fins de cumprimento desse requisito. Então, hoje, naquele meu exemplo lá da minha padaria, que eu fiz um tracinho a mais no meu pão, e é inovador, se eu for uma sociedade limitada, faturar até 16 milhões, tiver até 10 anos de CNPJ e botar no meu contrato social dizendo que eu faço o pão mais inovador do mundo, que eu tenho um modelo de negócio inovador, eu consigo me enquadrar na lei, não vou ter qualquer tipo de problema. Então, por um lado, a gente traz requisitos formais, mas por outro, talvez não seja exatamente. O bom é que quanto mais gente puder usufruir, para a gente, acho que para quem está nesse mercado, acho que é ótimo, mas acho que é só o ponto de a gente observar isso, né? Desde que você tenha esse modelo de nosso negócio inovador, algum tipo de inovação, a lei ela te permite, desde cumprir os requisitos, você fazer parte dos benefícios que ela trouxe e das características próprias que ela trouxe. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Quer participar, fazer algum questionamento em relação ao enquadramento? Se vocês, de repente, alguém que tem uma startup ou que tem alguma dúvida em relação a isso, eu posso fazer, enfim. Mestre, eu tenho a questão. Pode falar, vai lá, Renato. Cara, a minha empresa, a Repense, ela existe já há 15 anos, eu fundei em 2007. E a gente tem 3 produtos, né? A gente tem a logística reversa e a reciclagem, a gente tem a fabricação das joias, e a gente lançou um terceiro produto, que é a Eco Machine, que vocês conhecem bem, que, entre aspas, nos transformou em uma startup, que é um produto com muita tecnologia. Só que a gente não se enquadraria, porque o CNPJ foi fundado há 15 anos. Então, agora já é tarde, né? Mas, pelo menos para mim, faria mais sentido não o tempo de CNPJ, mas tempo de produto lançado, porque às vezes a empresa já existe há muito mais tempo, mas se transformou numa startup, deu um pivote, entendeu? O nosso terceiro produto hoje, que é justamente o de tecnologia,
está previsto para entregar 90% do nosso faturamento. Então, sabe? É só para deixar Quer comentar, Heitor? Infelizmente, Renato, o legislador ele teve que tomar uma decisão ali para dar uma objetividade. Claro que, assim como você está falando do critério do tempo, provavelmente o cara que fatura 16 milhões de R$ 1 também está triste, porque, numa questão de R$ 1, ele está desenquadrado. Agora, existem soluções. Você pode criar novas entidades para explorar essa nova linha de produto. Claro que isso é um custo adicional. Mas já também vale ponderar se para você é necessário se beneficiar do que a lei está prevendo. Às vezes não faz sentido. A gente vai ver aqui que a lei impacta muito para quem está fazendo, por exemplo, a parte de licitações. Para a parte de investimentos, a lei ela vem trazer princípios, reconhecer fundamentos ali com relação à postura do investidor que são aplicáveis a qualquer entidade. Então, nesse caso, você também vai se beneficiar. Estava preocupado justamente com isso também. Legal, obrigado. Não, perfeito, imagina. E claro, a solução que o Heitor falou também, até de criar uma outra empresa, ela pode ser viável. Se você está numa operação recente, aí você consegue fazer uma operação apartada, também pode ser uma saída também, já que é realmente um novo produto, uma nova operação, não é qualquer tipo de simulação. Né? Você tem realmente uma nova operação nascente, você se enquadra aí no requisito da lei, você faz uma nova empresa e faz. Aí tem esse custo adicional, mas você conseguiria, caso você queira usufruir de alguma coisa que o Heitor falou em relação ao que a lei traz. Então é possível também. Show. Entendi, que seja bem importante, né? A fazer a análise que ele falou e estudar bem, se for realmente o caso, aí estudar, abrir uma empresa e tacar o CNPJ lá. Beleza. Perfeito. Correto. O mais importante que a lei trouxe, já adiantando a discussão, são os princípios que o Fábio começou introduzindo. De fato, reconhecer alguns instrumentos que não eram previstos. A gente tinha uma discussão que a gente vai ter mais à frente, que era o mútuo conversível. A gente tinha discussões com relação à SA, que, enfim, tinha uma grande crítica, que era muito complexo, pesado para iniciar um SA. A lei trouxe uma série de benefícios que superam essa classificação de startup no startup. Elas são, elas abrangem toda qualquer entidade. Perfeito. O Vitor Azevedo levantou a mão e, Vitor, pode falar. Opa, então, a minha dúvida maior é em relação a esse enquadramento que vai ser feito baseado no modelo de negócio inovador. Quem vai avaliar se o modelo de negócio é inovador ou não? Você. Até citando, a gente vai se autodeclarar inovador? É uma autodeclaração. Aí complica, né? Porque... Mas você vê que ali não está preocupado em limitar. Do pão que ele falou. Isso, mas ali não está preocupado em limitar. Ela só deu um objetivo. Se você se autodeclara e você tem uma padaria tradicional, você tem um certo risco de aquele benefício que você se utilizou, de previsto na lei, por exemplo, muito na parte que a Lona vai falar sobre a parte de licitações, que eu vejo que é a parte mais complexa, né? Você lida com licitação, você se declara como startup e você, de fato, não é um startup, você tem um risco. E a Lona pode falar mais sobre esse risco. Mas fora isso, cara, porque é muito subjetivo. O que é inovar? Eu posso inovar no processo. Eu posso fazer um pão, mas usar um ingrediente diferente, que às vezes é uma farinha com tecnologia diferenciada. Pode ter uma inovação incremental, radical, disruptiva, quando a gente voltar lá para a teoria da inovação. E aí, o que a lei também não quis ficar presa a isso. Então, acho que o Heitor foi perfeito. Luana, se quiser complementar, porque eu acho que o grande problema talvez seja essa declaração para fins de contratação pública, se você depois promete alguma coisa. Exato. Na minha visão, seria o maior reflexo talvez seja exatamente numa autodeclaração para você tentar se enquadrar num benefício que está posto dentro desse marco legal sobre a questão de um procedimento especial dentro desse formato de licitação que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, lá na frente, essa autodeclaração ser fraudulenta ou, enfim, for demonstrado que realmente tem indícios ali de um problema naquela declaração. Porque aí, querendo ou não, todo o regime, né, da lei de licitações, no que não foi regulado com essa norma, também vai ser aplicado, né? Então, assim, a regra geral ela vai ser aplicada naquilo que não foi criado um critério especial aqui com essa norma. E aí acaba que tem, sim, a incidência ali dos critérios de inabilitação e por aí vai, abertura de procedimento administrativo para apurar fraude e tudo mais. O problema que eu vejo maior assim é você caracterizar até a fraude, né? Porque quando você não me parece um critério muito objetivo esse, né? Ele não é muito objetivo. Então, se é autodeclaratório, fica muito difícil você avaliar se teve fraude ou não também, né? O Vitor, basicamente, o que a lei quis trazer foi 3 critérios objetivos ali, o tipo societário que se usa, que até foi um pouco mais abrangente, mas de certa forma objetivo. A receita e o CNPJ.
e somado a isso um critério um pouco mais subjetivo para falar da parte de inovação. Então, vamos lá, você pode se autodeclarar inovação, mas a lei entende. Se você tem mais de 10 anos de CNPJ, você fatura acima daquilo, você não seria considerado startup. Agora, se você se autodeclarou e cumpriu os requisitos, a lei, cara, beleza, é para você também. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Claro que sempre tomando esse cuidado, né? Se eu vou entrar numa licitação para contratação de uma tecnologia para resolver um problema de legal tech, aí eu, como escritório, participo, falo com o meu modelo de negócio inovador e aí depois eu não consigo entregar aquilo. Aí a gente começa a ter problemas, que talvez não vai ser especificamente só do enquadramento, pode ser de outras questões do edital que eu possa não cumprir ou de outras declarações falsas que possam ser identificadas. Mas isso eu acho que a gente ainda vai entender se isso vai ser realmente um problema, mas eu acho que a lei quis deixar isso realmente aberto para fins de autodeclaração mesmo. Até essa lei ser de fato efetivada nas licitações, eu acho que vai levar um tempo, né? Porque o poder público ele é muito mais lento, assim, tem muito mais medo de errar, então não, tudo bem. Mas é isso, é igual o Inova Simples, a gente ainda está esperando ele funcionar também, mas em breve vai funcionar e a gente já vai resolver uma parte do problema. E vale destacar que a lei não está em vigor. Ela tem um prazo para entrar em vigor de 90 dias da publicação. Então, tá. Entendi. Demora um pouquinho ainda. Show. Jefferson Procopio tem uma pergunta aí também, e depois da dele a gente segue. Pessoal, quem quiser manda no chat que a gente vai tentando responder. Pode falar, noite, pessoal. De bola. Boa noite. Comparando isso com o mundo, como é que o mundo fez isso? Quem fez? A gente está alinhado aí com outros processos do mundo. E a segunda pergunta, quando eu ultrapassar esses 16 milhões, por exemplo, por ano, o que isso vai influenciar em novas captações, por exemplo, de investimentos? Como é que isso seria visto por investidores? Entendeu? Legal. Eu vou começar, então, de trás para frente, que é a área que eu tenho mais afinidade, que é captação. Note que a lei, novamente, ela não impacta no investimento, ela traz conceitos que esclarecem o papel do investidor, o papel da empresa. Mas ela não, pelo contrário, ela vai te beneficiar ainda, porque ela deixa claro que qualquer investidor que entra na instituição e ele não participa do capital social, e ela reforça isso, ele não tem aquele risco, que era o temor do Brasil, de ter o seu patrimônio pessoal afetado por um passivo da empresa. Ele só passa a ter esse risco quando ele efetivamente entra no capital social. E aí pode ser, por exemplo, no mútuo conversível, quando ele recebe as cotas ou ações. Então, nesse ponto, a lei ela vem te beneficiar, ela não muda porque você passou o limite, por exemplo. Com relação à última pergunta, a primeira pergunta sua, né, do cenário global, é uma das críticas. Né? Você vê, por exemplo, na Europa, você tem vários países com programas de fomento para isenção fiscal, para fomento em aporte de capital pelo Estado, e isso a lei não trouxe. Ela não gerou impacto direto para gerar algum tipo de benefício fiscal. Foi uma das grandes críticas. Então, o que a gente hoje está reclamando muito como comunidade é que a lei é positiva, a gente estava, sei lá, a 10 quilômetros, já está a 20 quilômetros, mas a gente está vendo países que estão a 100 quilômetros. Vê Israel, vê Estados Unidos, vê a Itália, a Alemanha, N países que têm vários programas públicos de realmente fomentar com apoio de recurso. E aí a lei não trouxe ainda. Show de bola. Vamos em frente, galera. Quem tiver mais questões, manda aí para a gente que a gente vai tentando endereçar. E aí, vamos primeiro já entrar aí na questão societária, já volta a palavra para o Heitor aí, que eu acho que, do ponto de vista societário, é um dos primeiros pontos importantes aí que o Marco Legal traz alterações que realmente são práticas aí, vai mudar e trazer até realmente melhorias aí para quem está, principalmente como sociedade anônima. Mas vai lá, Heitor, fala um pouquinho disso daí que é bacana. E é legal que a gente está começando pelo fim da lei também, né? Essa parte ela está no final da lei, mas ela é uma parte que ela não afeta só startups, ela afeta todo e qualquer SA, que tenha, primeiro ponto, no caso dali do ponto 2, faturamento bruto abaixo de 78 milhões. O item 1, ele é um item que vem, na verdade, privilegiar a prática. Na sociedade limitada, e vamos dar um passo atrás para explicar o que é esse tipo societário. Eu acho que a gente está aqui com vários perfis de pessoas participando, é bom a gente só nivelar o que é um tipo. É como se fosse uma roupa. Como é que você se porta perante o terceiro? Você pode ser uma limitada, por exemplo, se vestir de limitada, uma sociedade classicamente com estrutura mais simples, menos complexa. Você pode ser um SA, uma sociedade de capitais, que ela tem normalmente uma estrutura um pouco mais complexa de governança, de custos, de investimento.
Você pode ser, por exemplo, uma sociedade MEI, né? Uma sociedade, mas uma inscrição MEI, você pode ser uma Eireli. Então, você tem vários tipos societários. A lei ela veio regular a sociedade anônima, que é um tipo muito utilizado no mercado de capitais, é um tipo muito utilizado por ter várias ferramentas de investimento interessantes, e ela veio simplificar para baratear, em linhas gerais, o custo de você ter um startup que se transforma em SA no início. Então, por sua vantagem. Antes, eu tinha que ter 2 diretores na SA, de caso do estatuto. Isso é um custo, isso é uma burocracia. Às vezes, eu não tinha 2 pessoas de confiança para indicar na diretoria. Sendo que na limitada, por exemplo, a gente só basta ter um diretor. Então, a lei permitiu que você adotasse apenas um diretor. Muito bom, muito interessante. E tem 2. Isso foi o melhor ponto de economia. Ela dispensa a publicação em diário oficial, diário de grande circulação, todos os atos de uma SA. Quais são os atos? Assembleia, a convocação para a Assembleia, balanço, né, questões financeiras. Isso, quando ela está nesse limite, 78 milhões, ela passa a poder fazer de forma eletrônica, de forma direta para o seu acionista. Isso vai gerar uma economia aí, a gente está, enfim, uma vez eu fiz uma pesquisa de levantar custos, só a parte de publicação para a empresa que faz uma assembleia por ano custava em torno de 12 a 15 mil reais de custo de publicação, de arquivamento, de toda essa burocracia. Isso é simplificado. 2, os livros da empresa também, que era outra dor de cabeça, né? Para quem não trabalha com SA, você tem a obrigação, além de publicar na junta, ter lá arquivado na junta o seu ato, você tem que ter todos os atos arquivados em livro da empresa, na sede da empresa. E você tem que arquivar ata da reunião, lista de presença, registro de acionistas, você tem que arquivar lista de transferência. São N livros que eram físicos até então, que passam a ser 100% digital. E, novamente, você vai baratear, vai simplificar o custo para a manutenção de um SA. Então, foi um dos pontos mais positivos que eu vi na lei, sobre a ótica de impacto, né, societário, que, de fato, vem de encontro a simplificar o mercado e a baratear a manutenção de uma empresa, que é bem positivo. Show de bola. Alguém tem uma dúvida em relação a isso, pessoal? Acho que isso, para quem tem SA, não sei se alguém aqui tem SA, até queira compartilhar alguma coisa. Acho que até o Heitor pode falar. É uma coisa que as pessoas negligenciam muito nas empresas. Esse é o problema. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A maioria, infelizmente, não pratica ou se faz errado. Eu vejo muita empresa com livro com preenchimento errado, desatualizado. E, de certa forma, quando você vai fazer um investimento, passar por um fundo, por exemplo, ele vai te auditar. E sempre são red flags. Sempre é um ponto de ajuste emergencial para atender o fundo. Então, é uma parte que vai realmente impactar. Agora, uma grande crítica, que é uma expectativa que o mercado tinha, é que a lei possibilitasse que a SA pudesse estar no Simples Nacional, que é um regime, né? Só explicando o Simples Nacional por que é interessante. Você tem aqui no Brasil alguns regimes tributários. Tem, basicamente, o regime do Simples, o presumido e o lucro real. O presumido lucro real tem uma série de obrigações acessórias a serem cumpridas. E você recolhe os tributos de forma individualizada. Já no regime do Simples, como o nome diz, você faz um recolhimento único, o que é muito bom para quem está começando, porque você barateia o custo de contabilidade, você reduz a margem para fazer besteira, basicamente. Então, você vê quando você vai auditar uma empresa que está no Simples, ela normalmente está mais redondinha. Quando uma empresa está no presumido lucro real, ela tem mais risco por ter mais obrigações acessórias. Então, hoje, na Lei 123, ela não permite que a empresa no SA se utilize, se valha desse benefício fiscal. Ela é obrigada a estar no presumido lucro real. Infelizmente, esse ponto não avançou, mas, pelo menos, essa simplificação inicial ela vai ajudar bastante. Show de bola. Vamos em frente. Vamos entrar, então, na parte de investimentos aí. O Heitor também vai falar mais um pouco, mas eu acho que a lei veio com algumas coisas legais, assim, reforçou algumas coisas que já existiam, mas eu acho que ela positivou. A gente estava até conversando aqui, em conversas aqui, eu, Heitor e a Luana antes, mas, por exemplo, mútuo conversível, alguns instrumentos que a gente já utilizava na prática, a lei trouxe isso de forma positivada. O que é isso? Está no dispositivo legal falando qual instrumento e trazendo quais instrumentos que a gente tem utilizado, que é ótimo para a gente, para dar um pouco mais de segurança jurídica, que até então, por exemplo, a gente usava instrumentos de mútuo conversível sem saber se esse instrumento poderia ser entendido de uma forma diferente, com um tipo de simulação, ou que a gente não pudesse, que tivesse que usar o contrato de participação que a lei estava trazendo para a gente. Essas hipóteses que ainda não chegaram nem a se confirmar, ainda bem, por pouco tempo, acho que foram superados aí, de certa forma, pela lei. E acho que o Heitor pode falar um pouquinho das mudanças. Acho que de investimento tem algumas coisas legais, a gente tem alguns assuntos aí, mas acho que ele pode trazer inicialmente. Vamos lá.
Primeiro ponto, a lei ela traz um rol não extensivo, né? Não se limita, mas o rol dos principais instrumentos que são utilizados no mercado de startups. Então, ela fala do contrato de opção entre a startup e entre o empreendedor e o investidor, enfim. Ela fala da debênture conversível, ela fala do contrato de mútuo conversível, que é essa grande discussão. Ela é um contrato que era uma adaptação que a gente fez no Brasil para adotar um modelo americano. E a gente tinha essa insegurança quanto a entender como é que um juiz entenderia esse instrumento. Ela fala do contrato de participação, que foi duramente criticado quando saiu na Lei 155. Ele foi é a primeira vez que aparece a figura do investidor anjo positivado, né, previsto em lei, e cria esse instrumento. Mas, basicamente, as principais críticas eram que a lei falava sobre uma questão de ingerência, ou seja, se o investidor ele tivesse algum grau de envolvimento com a gestão da empresa, esse envolvimento caracterizaria o contrato, logo, ele teria o risco que ele estava tentando evitar com o contrato, que era proteger o patrimônio pessoal. Então, foi um avanço. A lei, ela mudou, inclusive, a lei 123. Ela deixa claro que você participar, por exemplo, de um conselho consultivo, isso não viola a ingerência, você está, na verdade, dando suporte. Outra grande crítica, que está dando o nome, contrato de participação. E aí, até Heitor, acho que é interessante essa questão até botei na tela também esse lado de questão da gerência, né? De um investidor não tem gerência, a gente discutia muito o que era, né? Essa ingerência. Então, quando a gente fala em operações de investimento, aí, se a gente for pensar na ideia de smart money, né? De uma participação ativa do investidor, do fundo, de quem está investindo na startup, até que ponto isso era considerado? Então, se a gente entra numa lógica agora de que a lei permite uma participação consultiva, onde o investidor ele possa estar ativamente, ainda que ele não tome as decisões, né? Ainda que ele não tenha gerência sobre aquela startup, isso a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade agora de saber que ele fazendo isso, ele não vai incorrer em eventual responsabilização e desenquadramento da figura dele como investidor anjo. Né? Por isso. É a figura do smart money, né? A gente falava muito no mercado do smart money, mas o smart era um risco. Era um risco que, enfim... E por que era um risco? Tá? E vale dar um passo atrás. No Brasil, existe o que a gente chama de sociedade de fato. É aquela sociedade que ela não está constituída, ela não está formalizada, mas aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, eles podem ser considerados como sócios. E aí na esfera trabalhista, tributária, em consumerista, etc. Então, o grande receio era, beleza, a minha relação com a startup que está investindo, está me declarando como investidor, outro ponto, está participando de reuniões, me enquadra como uma sociedade de fato, eu estou aqui já formalmente sendo reconhecido como sócio, e ao ser reconhecido como sócio, eu passo a ter os riscos da sociedade, e era esse grande vilão do investidor brasileiro, esse receio de ser entendido como sócio. Então, a lei ela afasta isso de forma muito clara. Claro que não adianta você também achar que agora, beleza, todo mundo se declara como investidor, todo mundo entra na sociedade como mútuo conversível e ninguém tem responsabilidade nenhuma. A lei não fala isso. Ela, inclusive, ela prevê que em caso de dolo, má-fé ou fraude, você pode descaracterizar essa relação como tudo no direito. Se você pratica um instituto em abuso de direito, que a gente chama, né? Você não está utilizando a finalidade do instituto, simulando uma relação, você está passivo dessa relação ser descaracterizada e você responder da mesma forma. Então, a lei privilegia quem de fato é investidor, ponto positivo. Mas voltando só ao contrato de participação, que eu acho que foi o contrato mais impactado nesse ponto, outra grande crítica é que, apesar do nome ser participação, em verdade o contrato não era participação da empresa, era participação dos resultados. Então, ele previa que você investir lá um capital, esse capital, durante o prazo do contrato, você poderia receber uma espécie de retorno análogo a dividendo, mas que era tributado, e outra crítica, e continua, isso não mudou. E no final do contrato, você tinha o direito de receber o dinheiro de volta, ou não, mas é a decisão final, corrigido, ou não. Mas ele não previa a participação. O que ele traz agora não, você tem duas hipóteses no final. Ou você opta no contrato, em relação particular, em negociar a devolução do capital, ou esse capital é convertido em participação. Então, agora sim, o instrumento ele fica claro e ele pode ser utilizado de ponta a ponta, né, para fazer investimento e para, lá no final do contrato, reverter em participação. Uma crítica do contrato é que ele tem formalidades ali, estabelecidas em lei que, se você não se amoldar muito bem, ele pode não ser interessante. E aí o mútuo conversível, agora reconhecido, ele passa a ser um instrumento mais flexível, que te dá mais maleabilidade para negociar. Então, vamos ver se o contrato de participação dele ele é resgatado, né? Na verdade, nem é resgatado, porque ele nunca foi muito utilizado, mas se ele é agora revigorado, e como é que isso fica com relação ao mútuo conversível. Só que ali também ela traz que qualquer outra forma de instrumento de investimento é também reconhecida e ela, enfim, vai dar esse grau de proteção para o investidor, que é um ponto positivo. Então, ela não, como, por exemplo, o equity crowdfunding, porque a gente hoje, por exemplo, tem a questão da criptomoeda, você pode ter um ICO, tem N formas de investir hoje em uma empresa
que o legislador não tem velocidade para prever, normalizar. Então, aquilo deixou aberto qualquer forma de investimento, mas está enquadrado, isso é positivo. E essa questão foi o que eu falei no início, ela não impacta só quem é startup, ela se direciona para quem faz investimento. Então, ao ter reconhecido esse princípio, por mais que eu faça investimento numa empresa que hoje tem um faturamento de, sei lá, 20 milhões, não é pelo conceito da lei uma startup, eu posso usar os mesmos princípios. Olha, eu era apenas investidor, eu tinha apenas uma debênture conversível, eu tinha apenas um mútuo, eu não participava das decisões. E tem aqui uma lei que agora me traz critérios claros de que eu não respondo na esfera civil trabalhista, que eu não respondo na falência, que eu realmente tenho uma proteção do meu patrimônio. Um ponto que caiu no veto, infelizmente, era uma possibilidade de o investidor aproveitar o prejuízo da carteira, ou seja, investir na startup em R$1.000 e esse dinheiro virou pó. Esse prejuízo poderia ser aproveitado em outro investimento para eu bater do imposto de ganho de capital. Isso era uma medida que era interessante porque era o primeiro benefício fiscal, de fato, para o segmento. Mas esse ponto foi vetado. Então, tem alguma chance de reformarem, mas quase nula. Muito baixo. Difícil. E aí, acho que uma coisa legal também é a questão de só considerar. A lei traz bem claro você considerar realmente a figura do investidor anjo. Ele não é considerado um sócio, desde que ele não entre no capital, no quadro societário, seja da limitada, ou seja de uma SA. Então, ele não é considerado, então ele não vai ser responsabilizado desde que cumpra todos esses requisitos. Então, a lei traz isso bem claro. Alguma coisa que já tinha na lei 155, mas reforçando. E aí tem essa última questão também, Heitor, que está no slide, investidores podem exigir prestação de contas e tal, que a lei trouxe, mas é uma coisa que já existia. Na né? prática, existia, ela apenas reconheceu uma prática. Normalmente, os contratos, você previa lá o direito de acesso, né, à informação contábil, financeira. Então, e esse é um bom ponto, Fábio. O que impacta para quem já tem instrumento de dívida, né, de investimento celebrado? A lei, na verdade, ela não muda esse instrumento. O que ela vem fazer, ela vem fortalecer alguns conceitos que antes não eram previstos, ou se eram previstos, estavam lá apenas definidos no contrato. Então, ela não, você não precisa alterar o seu instrumento em vigor. É claro que agora, os próximos instrumentos, a gente pode fazer remissão à lei, pode deixar mais claro, usar a lei, até para facilitar, por exemplo, uma hipótese de causa, né, se alguma situação de litígio, esse contrato ele venha a ser questionado para querer enquadrar o investidor como sócio, você mostra lá, olha, não, tem aqui uma lei que fala que eu não sou e está aqui no meu contrato dizendo que eu não sou porque eu atendo os requisitos, eu não tenho gerência. Eu participo, sim, de um conselho, mas é consultivo. Eu não participo da gestão do negócio. Então, é um ponto positivo. Perfeito. E aí aqui a gente já falou aqui algumas formas de investimento, né? Então, tem um contrato de opção de compra, e aí vamos falar um pouco dos contratos para diferenciar, acho que também é bom né? para facilitar. Contrato de opção de compra, basicamente, ele não é utilizado para fazer investimento imediato. Mas qual é a função da opção de compra? Como o nome já diz, o investidor ele garante o direito de, lá na frente, fazer um aporte mantendo as condições de valuation, por exemplo, de percentual, as premissas já estabelecidas, né, na relação atual. Então, a vantagem dele é, por exemplo, quando você faz o primeiro investimento, quer fazer um aumento do investimento, você já pode negociar uma opção para comprar ou subscrever novas cotas ou ações. Então, ele é muito utilizado. Eu já vi algumas operações de investimento inicial sendo feito em opção. Qual o problema disso? É que esse pagamento inicial, ele no direito, ele é considerado prêmio da opção. Esse prêmio é tributado. Então, não é uma forma mais eficiente de fazer. Mas eu não vou entrar muito na discussão tributária, porque acho que não é um grande foco, mas só para deixar claro que ele não é feito hoje porque tem um ponto tributário. O próximo contrato, que também só diferenciando, tem opção com a empresa, né, onde a empresa otorga esse direito, e a opção com o próprio fundador da empresa, onde ele cede a opção de compra de cotas, já emitidas cotas próprias. Então, mas o instrumento é o mesmo. E aí, outro instrumento que é muito maduro, que é a debênture conversível. A debênture no Brasil, ela é um instituto que tem mais de 100 anos, é previsto na lei da SA. Então, ele é muito utilizado pelos investidores porque ele tem uma vasta jurisprudência, doutrina, é algo que é muito bem regulado pela lei da SA. Então, era muito utilizado só para operações grandes. Por quê? Normalmente, quem está começando quer estar no simples é limitado, então não poderia emitir debênture. Tem uma discussão sobre isso, mas, em regra, poderia emitir debênture. Então, quando você estava com SA, a debênture conversível era o instrumento mais robusto de se fazer o aporte sem ser ainda acionista. É basicamente isso. Mútuo conversível... Rapidinho, tem duas mãos levantadas aí do Vitor, não sei se é de agora ou você já estava. Pode puxar aí. É que eu deixei levantado, desculpa. Perfeito, sem problema.
E tem a do José Cavalcante. Boa noite, José. Pode ir. Boa noite a todos. Boa noite, José. É justamente uma dúvida sobre debênture, né? Mas acho que o Maia ia já entrar nesse assunto, mas eu gostaria talvez de antecipar um pouquinho. Se a startup poderia emitir a debênture amplamente, meio que para o mercado, tá? E se a startup for uma limitada, se ela também poderia emitir debênture conversível. Não sei se a lei tratou disso, eu não li a lei. Não, Então, essas dúvidas... Excelente pergunta, José. Excelente pergunta. Com relação à colocação que a gente fala, como você disponibiliza uma debênture? Você tem, em regra, a colocação privada, é quando você meio que vende essa debênture apenas para sua rede de contatos. Então, pessoas que são investidores, pessoas que são clientes, pessoas que são próximas da empresa. E, para isso, você não tem uma regulamentação pela CVM. Você fica dispensado, você faz a colocação direta. A colocação pública ela é um pouco complexa, e aí tem duas subclassificações, os esforços restritos, onde tem um limite de investidores, e a pulverizada. E aí você tem que fazer uma inscrição na CVM, é mais complexo. Então, por isso não é tão comum. O que você vem utilizando recentemente é o Equity Crowdfunding para fazer uma colocação pública, mas com um regime simplificado. Você faz uma pela 588, que é a lei que regula crowdfunding no Brasil, e ela também ela tem poucas formalidades, ela é mais tranquila. Agora, se você cai na CVM, na 400 e na 476, que é de sócios restritos, é bem complexo. Então, é por isso que você não vê tanto. Com relação à limitada, existe uma grande discussão histórica se a limitada pode ou não pode emitir debênture. Essa discussão, o efeito prático dela, é que as juntas locais, cada junta comercial, tem um posicionamento, algumas aceitam, outras não, e ela não é tão praticada, porque é sempre um grande risco. Você pode montar toda uma operação de captação, demora, você usar a debênture, que é um instrumento que é robusto, que é complexo, dar a entrada na junta, você ficar meses discutindo se aquilo vai ou não vai ser arquivado. Então, por isso que eu nunca recomendo, numa limitada, você tentar debênture. Melhor, se você quiser fazer debênture, vira um SA, para não correr o risco de discussão na junta. Show. Beleza? Te respondi? Show. Ok, respondido. Obrigado. Maravilha. Valeu, José. Maravilha. Excelente então pergunta, segue então, nos instrumentos. Só retomando aqui, o mútuo conversível, contabilmente, ele era classificado como um passivo da empresa, né? Um empréstimo. Poderia estar, claro, no PL, por se tivesse característica quase de AFAC, ou no passivo. A grande vantagem do mútuo é que é um instrumento flexível, que não tem uma forma legal. Então, basicamente, você regula ali no instrumento as regras. Tem alguns riscos de você deixar ali fragilizado, por exemplo, a hipótese de devolução do dinheiro ou não, sai da garantia ou não. Então, tem algumas discussões. Mas, no geral, ele é um instrumento que foi muito, muito adotado no Brasil por ter essa questão de não ter forma definida. Então, cada parte tinha liberdade aí de trabalhar e colocar a melhor forma de acordo com a negociação. Então, é muito, muito largamente utilizado em startup. SCP, que é a Sociedade de Conta de Participação, a SCP, ela, apesar do nome ser sociedade, ela é uma sociedade que a gente chama não personificada. O que quer dizer isso? Ela é uma sociedade, mas ela não tem personalidade jurídica. Ela não pode contratar, por exemplo. Basicamente, ela tem a figura do sócio ostensivo, que é o sócio que tem esse poder de contratar, de negociar, que representa aquele grupo, aquela sociedade, e o sócio participante... No caso é a startup, né? No caso é startup, perfeito, Fábio. E o sócio participante que é investidor, que investe um capital, um recurso, para fazer aquela operação acontecer. O problema da SCP no Brasil é que ela desenquadra do simples, porque, apesar de não ser sociedade para fins de obrigações, a receita equipara ela a uma sociedade para fins de desenquadramento do simples. Então, ela não é tão utilizada por startups, mas ela foi muito utilizada, por exemplo, por aceleradoras para fazer pool de investimento, ou por SAs, ou por empresas limitadas que já estão fora do simples. Ela é um instrumento interessante porque ela não tem também uma forma legal muito definida. Então, você tem uma liberdade contratual muito grande de modelar uma SCP. A gente falou bastante sobre contrato de participação, mas deixa aí aberto a qualquer dúvida. É um instrumento que foi pouco utilizado pelas críticas da linha 123, né? Porque, de fato, comparando com o mútuo conversível, ele era um incógnito, enfim, ele tinha algumas amarras que não faziam tanto sentido, acabou ficando em desuso. E a gente tem outros instrumentos, como o próprio Equity Crowdfunding, que, na verdade, é uma forma de colocar, né? Porque dentro do Equity Crowdfunding você pode adotar uma debênture conversível, pode adotar o próprio mútuo conversível, você pode adotar uma opção. Então, na verdade, a Equity Crowdfunding ela vira apenas é como você coloca aquela operação em público, mas o instrumento vai ser definido na própria operação.
E aí, até, pessoal, às vezes a gente vê assim, em plataformas de equity crowdfunding, que é aquelas plataformas que conectam investidores com startups para investimento, a gente vê lá título de dívida conversível. Pessoal, dívida conversível, título de dívida conversível, mútuo, que é um empréstimo conversível, tudo o mesmo instrumento. A gente usa nomes aí, geralmente é comum usar título de dívida conversível, quando a gente faz um contrato mais particular, a gente usa o mútuo conversível, mas é tudo a mesma coisa que a dívida conversível em participação. Então, só para vocês também ficar claro aí, que é o mesmo instrumento, mas acaba que, como o Heitor falou, a lei traz possibilidade de outros instrumentos aí para a gente utilizar. É só voltar aqui rapidinho nessa... Fala. Falar só para sintetizar, então, vantagens, o que ele trouxe de novo para o investimento. Primeiro, ela modificou o contrato de participação, melhorou o instrumento, e segundo, ela reconheceu, positivou o mútuo conversível, que era outra grande questão. Perfeito. Pode falar, Fábio. E aí, voltando aqui só um pouco, vou falar bem rápido dessa questão aqui, que eu acho que é... Luana, você quer falar um pouquinho sobre isso? A parte de investimento, eu posso tocar aqui também. Eu posso ajudar a esse ponto. Queria só falar rápido aqui, depois você complementa, Heitor, mas uma questão legal para quem tinha alguns participantes aqui que estão por empresas, né? Então, às vezes está no perfil de empresas maiores aí que tenham alguma obrigação, por exemplo, de investimento via fundo patrimonial, para, por exemplo, que já tem alguma obrigação regulatória de investimento em P&D, e as empresas, até então, elas não conseguiam utilizar essa verba obrigatória que tinha de investimento para investimento em startups. Então, ainda carece de regulamentação, mas a lei já trouxe essa possibilidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa hoje que tem esse tipo de obrigação lá pela lei 3.800, eu consigo fazer um investimento em startup, aí criar um fundo FIP, um fundo patrimonial, e aí o Heitor pode entrar melhor nisso daí e aproveitar vou dar um exemplo, isso como... As companhias, por exemplo, na área de energia, elas têm a obrigação de destinar uma parte do faturamento para P&D. Então, esse investimento até hoje, ele era feito de forma direta. Qual é o problema? Ela tem que fazer esse investimento. Se ela não faz, ela é punida. Então, ela não pode deixar de fazer esse investimento. E aí, o que ele trouxe... Né? Fundo perdido. O que ele trouxe de novidade é que agora você pode organizar melhor esse investimento. Você pode estruturar um fundo coletivo para fazer esse investimento. Você pode estruturar um fundo patrimonial para fazer esse investimento. Você pode, inclusive, investir em editais públicos para usar essa verba. Isso te dá mais forma de você cumprir a lei, né? A tua obrigação legal de fazer o investimento em P&D, ao mesmo tempo ter um instrumento jurídico, uma forma jurídica mais segura. Agora, um ponto engraçado é que a lei ela jogou um ônus grande para a gestora do fundo. Tá? O mercado de gestores está pavoroso porque a gestora vai ter que certificar que aquele investimento atendeu os requisitos. Isso é mais uma obrigação, é mais um ônus, mais tempo para conseguir validar e confirmar da declaração de que aquele aporte foi cumprido. Então, mas claro, a CVM ainda vai ter que regularizar alguns pontos, então a gente é um ponto ainda que deve mudar alguma coisinha depois a Constituição da CVM. Não, só complementando, Fábio, acho que esse é um ponto bem, bem bacana da lei, né? Porque acaba que essas empresas aí, como o Heitor pontuou, né, que tem alguma obrigação aí legal de investir dinheiro em pesquisa, desenvolvimento e inovação, agora vão poder aportar recursos em startups, né? Então, isso acaba aí sendo ou por fundos patrimoniais ou fundos de investimentos, enfim, de acordo ali com a norma, mas acaba que investimentos também em programas, enfim, etc., acaba que isso fortalece, né? Porque é mais uma forma de aporte para esse ponto, e favorecendo aí a questão das startups. E acho que abre um espaço bem legal para esse mercado de corporate innovation, corporate venture, porque a gente via muitas empresas que fazendo esse movimento, né, criando hubs, criando programas de aceleração, editais voltados para startup, e muitas delas, às vezes, tentando utilizar esse tipo de benefício e a gente não conseguia enquadrar, muitas vezes, para fim de aproveitar isso. Então, e aí acaba que a lei abre já uma janela aí de oportunidades, tanto para as empresas conseguirem aproveitar isso de uma forma mais inteligente. A gente vê muitas vezes algumas empresas aplicando isso em qualquer tipo de tecnologia ou trazendo algum tipo de investimento em P&D só para fins de cumprir aqueles requisitos e muitas vezes sem efetividade. Agora eles vão poder criar realmente mecanismos e aí gera oportunidades também para as startups se conectarem de alguma forma. Então, se você já tem uma startup, por exemplo, que está num setor regulado desse e sabe que as empresas passam ou conhece players que já têm esse tipo de obrigação, é uma boa porta de entrada. E aí então, o Vitor está citando aí telecomunicações, óleo e gás, isso aí. É uma boa porta de entrada já pensar em soluções, chegar com soluções como essa, né, onde você possa fazer essa conexão já sendo aproveitado aí por um benefício também que a empresa acaba ganhando duas vezes. Né? Então, acho que é bacana aí, tanto do lado da empresa quanto do lado das startups, são oportunidades que surgem e desafios aí para gestores, como o Heitor falou.
É um ponto que traz, de certa forma, um fomento para dar mais liquidez para o mercado de startups. É mais uma forma de você conseguir captar no mercado. Então, é um ponto positivo. Perfeito. Vitor, pode falar, ele levantou a mão. Então, assim, a gente já acompanha esse recurso que tem, né? Um recurso muito grande, que muitas das vezes nem é utilizado na sua integralidade, né? Mas ele drena muito para órgãos de fomentos estaduais, né? E federais também, como o FINEP, as FAPERJ, FAPESP da vida, né? O que muda nessa relação? Isso vai poder ser drenado para outros fundos, é isso? E como é que isso vai funcionar na prática? Correto. Na prática é o seguinte, você, ao invés de ter a preocupação de fazer um investimento direto e procurar e atender os requisitos e investir em P&D, você pode pegar esse recurso inteiro, a princípio, não sei se vai regular isso, mas aplicar num fundo FIP que tem por propósito, por exemplo, investir em startups que atendam o requisito de P&D. Então, você pode potencializar, você pode criar um grande fundo, por exemplo, segmento de vertical de energia, por exemplo, seja energia de petróleo, energia, enfim, elétrica, e esse fundo vai fazer investimento profissional que, de fato, vai aportar em startups para fazer que tenham um grau de inovação. Então, você simplifica, você agiliza esse trâmite. Então, hoje, a empresa ela é responsável por provar que ela investiu em P&D. Agora, com essa possibilidade, ela vai ter um fundo apto, que vai declarar que o investimento dela estava ok, e ela vai só colocar o recurso. Show. Vamos em frente, então, que a gente ainda tem alguns assuntos aqui. Esse aqui a gente já trouxe algumas questões aí dos investidores. Gente, vou falar rapidinho da parte de propriedade intelectual, porque o marco legal ele traz isso, mas acho que não tem nem muito que a gente se estender aqui. Basicamente, o marco ele traz uma conexão direta para registros de marca. Então, para quem não sabe, o registro de marca hoje ele é feito junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é onde você faz a proteção intelectual aí de patentes, desenhos industriais, marcas, etc. E hoje, como é que funciona isso? Eu abro uma empresa, a sociedade limitada, por exemplo, eu tenho lá o nome empresarial, isso não se confunde com o registro da minha marca. Então, do nome, da logo, enfim, de como eu vou realmente identificar visualmente aquele meu serviço, aquele meu produto. Então, aquela logo que você tem, o nome que você chama, a gente tem que fazer esse registro no órgão próprio, que é o órgão que protege isso, que é o INPI, para você conseguir a exclusividade desses sinais distintivos. E hoje, como é que funciona? Você faz isso num processo apartado do INPI, todo esse processo. Então, o que a lei traz de inovação e já trazia, já também lá no 155 Inova Simples, é uma conexão direta desse sistema do Inova Simples que a gente está esperando com o próprio INPI, onde você já conseguiria fazer o registro da marca. Então, do ponto de vista de custo, burocracia, pode ser que facilite, tanto digitalize mais, seja um processo mais integrado, você já fale diretamente com a base do INPI no momento de abertura de empresa, já para proteção da sua marca também. Então, isso, por um lado, é positivo. Além disso, também, a questão da prioridade. Então, a lei traz essa prioridade para a questão das startups e quem está enquadrado em Inova Simples, de ter uma prioridade de análise lá no NPI. Particularmente, eu acho que isso não foi uma inovação positiva do marco legal. Por um lado, parece que é alguma coisa que vai facilitar bastante. Por outro lado, para quem conhece um pouco do NPI, sabe o tamanho do backlog, a quantidade de variantes e dificuldades que a gente tem para fazer um registro de marca por falta de desconhecimento. A gente vê muita gente fazendo por conta própria, quantidade de indeferimentos que a gente tem, recursos, conflitos com marcas de terceiros. Eu acho que você automatizar demais isso pode gerar ainda mais insegurança para o mercado. E talvez então, falando, a comunicação da plataforma não está em vigor, deve demorar a ser implementada. Isso mesmo, Matheus. A gente ainda não tem o Inova Simples funcionando, muito menos integrado com o NPI. Mas acho que o que me preocupa é essa integração direta, e aí não num ponto de vista corporativista de um escritório que trabalha com registro de marca, até porque a gente vai poder continuar prestando serviço da mesma forma, via Inova Simples, se for o caso. Mas talvez com uma falsa sensação de que você, quando abrir empresa, você vai conseguir registrar fácil sua marca por causa da integração do sistema, quando, na verdade, você pode ter problemas ali de não ter feito uma busca prévia bem feita, não saber se a marca está disponível, não saber as classes aplicáveis e talvez não ter algum tipo de assessoria para fazer essa integração de uma forma efetiva. Então, vejo uma possibilidade de menos custo, burocracia e integração, que é o que a gente sempre vê de uma forma positiva, se não ter vários órgãos, cada hora você faz o ideal é que a gente abrisse alguma coisa, né, começasse uma empresa e conseguisse fazer a integração de tudo, mas vejo como lado negativo é que é uma possibilidade de a gente ter mais problemas ainda e talvez até um aumento do backlog com registros aí que não vão ser efetivos, com depósitos de marcas
que vão ser problemáticos e talvez aumentando até a quantidade de trabalho da NPI com coisas que não vão à frente ou vão dar problema aí para os empreendedores. Mas, por enquanto, vamos aguardar mais uma vez os próximos capítulos de como vai ser essa integração, qual o grau de facilidade ou até soluções que a gente possa ter do ponto de vista de informação, educação e tecnologia para resolver esse tipo de problema e talvez entregar realmente o objetivo isso com uma facilidade. Pode falar, Renato. Fala aí, Heitor. Vai falar o contraponto, né? Ponto positivo, que essa questão que o Fábio trouxe, mas pelo menos ali ela dá uma prioridade para empresas startup. Então, aí quem vem a importância do enquadramento. Se você se enquadra no Inova Simples, você vai ter uma prioridade na análise da marca e da patente. E patente, para quem trabalha com tecnologia, com inovação, é crítico. E demora no Brasil muito para fazer, porque primeiro é complexo. Você fazer uma redação de patente não é fácil, mas pelo menos você vai ter um processo mais sério para quem está de fato depende daquele ativo para explorar e crescer o negócio. Então... Perfeito. E a prioridade aí, pensando em até a lógica de velocidade, né, agilidade que você precisa de uma startup, quanto antes você tem ali a garantia da proteção intelectual, ainda que você tenha alguns direitos aí a partir do depósito, quanto antes você tem a garantia ali, realmente uma resposta da patente, uma resposta da marca ali do ponto de vista de exclusividade, melhor. Então, realmente, essa prioridade ajuda. Vamos ver como é que vai se desenrolar toda essa integração. Mas, de fato, hoje a questão da prioridade é um ponto positivo aí no sentido de você ter uma startup, se você está bem assessorado, você consegue usar esse benefício aí de ter estar pelo Inova Simples e ter uma agilidade nos processos de aprovação de proteção intelectual, tanto de patente, marca. Então, acho que é bacana. Perfeito. O Renato levantou a mão aí, pode Já responderam, a pergunta era exatamente essa, se incluía a parte de patente também. Valeu. Show. Valeu, Renato. E aí vou seguir aqui, e agora eu vou passar a bola para a Luana aí, que é a nossa responsável pela B2Gov, para falar um pouco da relação com o Estado. Eu acho que, gente, para até um disclaimer antes de começar a falar sobre isso, não se limitem a GovTechs. Eu acho que existem startups aí que têm soluções muito específicas para a área pública, mas acho que toda startup tem a administração pública como potencial cliente, né, dependendo do tipo de solução que você oferece. Então, acho que tem muito espaço aí para a gente explorar cada vez mais isso, e agora talvez com regras aí que talvez ajudem em alguns aspectos. Aí, bola com a Luana aí, que sabe mais que todo mundo isso aí. É isso, Fábio. Eu acho que você começou tocando num ponto importante. Assim, a gente vê que na prática hoje as startups elas têm um pouco de receio, medo, não sei dizer assim. Ainda tem um campo pouco explorado pelo que eu vejo assim da minha atuação profissional. Acaba que as startups ainda estão um pouco ainda aceitando, né, entendendo como é que funcionam essas regras do jogo da licitação e tudo mais. Sim. Elas têm uma preconcepção, muitas das vezes, de que é um ambiente muito burocrático, cheio de procedimentos. Então, assim, e aí, começando a falar dessa questão das GovTechs, até interessante, né, porque eu vejo que o mercado tá buscando cada vez mais EdTechs, HealthTechs, e não só GovTechs, né, embora seja uma solução específica, às vezes, para o governo, né, às vezes a própria startup já tem uma solução interessante para o poder público, mas ela não visualiza aquilo ali como uma possibilidade, né, como um potencial cliente. Então, eu acho que o marco legal ele começa a dar uma abertura para essa mudança de paradigma mesmo, uma mudança do olhar. E a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, sobre o que mudou nesse ambiente aí de licitações e contratos com o governo relacionados aí à matéria de startups. Mas antes, né, de eu pontuar aí os principais pontos práticos aí que a gente conseguiu observar com esse novo marco, eu acho que é legal a gente entender o contexto, né, do porquê que essa norma ela foi importante. Qual é o contexto da via tradicional, né? Porque aí a gente consegue entender por que essas mudanças realmente foram inovadoras. Hoje, nesse cenário prático das licitações, o que a gente visualiza com base, né, na lei propriamente de licitações e aí do mercado mesmo, né, em seus diversos âmbitos, federal, estadual e municipal, é que muitas das vezes a administração pública, o governo, ele tem buscado duas vias mais tradicionais aí para tentar se aproximar das startups. Primeiro seria lançar pregões eletrônicos, né, e aí com procedimentos padronizados, né, um objeto contratual que acaba sendo muito bem delimitado, né, porque hoje, pela lei de licitações, né, existe essa necessidade de especificar. A especificação tem que ser exata, né, qual é o detalhamento daquele produto ou daquele serviço que está sendo buscado dentro daquele procedimento. Né? Então, assim, é tudo muito detalhado, uma especificação muito detalhada.
E isso acaba sendo um fator de impeditivo para as startups, né? Por quê? Porque a startup, como a gente sabe, às vezes vai mudando o produto, né? Ela não consegue garantir que aquele produto vai estar exatamente igual daqui a 1 ano, 2 anos, às vezes vai estar melhor. E o edital, muitas das vezes, com aqueles critérios muito, muito fechados, acabam não acompanhando a velocidade muito caixinha, né? Exato. A então, contratação assim, pública é muito caixinha. Muito caixinha, exato. Você se enquadra naquela caixa do edital no formato em que foi lançado, e aí você vai ter que fornecer aquele produto ou serviço se você realmente ganhar e passar por todas as fases, né? Mas isso é um ponto curioso, porque a gente vê muito, né, que isso acabava sendo um fator que impedia mesmo, né, esse ecossistema de entrar nessas contratações. Um outro ponto que geralmente a gente vê, né, nessa via mais tradicional, né, além dos pregões, né, que acaba sendo também, é bom lembrar, no critério menor preço, e aí a melhor solução, no caso ali encontrado pelo pregão, esbarra no critério menor preço, e isso acaba sendo um impeditivo, porque não necessariamente a gente vai conversar que hoje o menor preço é a melhor solução para o poder público, quando a gente fala de startup. Então tem esse ponto aí do pregão eletrônico sendo lançado, e algumas startups já tentando ali se aproximar do governo. A gente vê isso na prática, né? Isso digo antes até do marco legal, já estava acontecendo esse movimento, ainda sutil, mas acontecendo. E um outro ponto que a gente vê muito dentro dessa perspectiva da administração pública é a contratação com base contratação direta com base no argumento da inexigibilidade. E aí são para os gestores mais ousados. Eu confesso que os gestores mais ousados, eles conseguem, então, justificar, enquadrar e assumir certos riscos, né? Desenhando isso dentro do procedimento administrativo para, então, contratar de forma direta, né? Sem passar por esse procedimento licitatório, a startup que, em tese, melhor forneceria, ou a única que forneceria aquela solução necessária para aquele governo, para aquela administração, para aquele ente público. Então, acaba que hoje, né, a gente vê muito esses dois pontos, né? Alguns indo para a via do pregão, porque é mais fácil ali os critérios, né? A padronização do edital e tudo mais, as especificações técnicas. E, por outro lado, também tem essa via da inexigibilidade. A gente vê, sim, algumas prefeituras, enfim, fazendo isso. E aí, por que é tão importante a gente falar aqui, então, hoje desse marco legal, né? Porque acaba que, com essa nova norma, criou-se um procedimento especial da licitação. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os principais pontos, né, que tem esse caráter aí mais inovador. O órgão público, né, por essa lei complementar que a gente está conversando aqui hoje, ele vai abrir o edital de licitação com uma antecedência ali mínima de 30 dias, né, foi o critério legal exigido, então, assim, vai com uma antecedência mínima, apresentando, então, um problema a ser resolvido, né, e os resultados que aquele governo espera. Então, esse é um ponto muito, muito interessante, porque agora você não vai descrever exatamente qual é o serviço ou o produto que você está buscando, mas você vai apresentar, né, você poderá apresentar, né, isso fica a critério do órgão, né, apenas um problema a ser resolvido, e os resultados que se espera nesse ponto. Então, assim, a convocação das pessoas e das empresas, das startups para participar desse procedimento especial vai envolver a apresentação de uma proposta que envolva a melhor solução para aquele problema. E por isso a necessidade desses 30 dias, porque a administração lança o problema, você tem 30 dias ali para mais ou menos se organizar e lançar uma proposta, né? Esse é um prazo mínimo colocado pela lei, mas pode ser maior. E aí lançar, então, uma proposta, né, que vai ser, então, e aí um ponto bem, bem curioso, né, envolvendo essa nova lei, é que a proposta, então, vai ser julgada por uma comissão que vai ser formada por especialistas no assunto. Então, a gente sai um pouco, né, daquele critério do menor preço, né, de só ser o valor como o tangível dentro do que a gente estava vendo dentro do mercado, e vai agora para requisitos mais técnicos mesmo, né? Ou seja, a gente vai tentar identificar qual a melhor solução para aquele problema vivenciado dentro da administração pública. E aí os critérios para a escolha dessa proposta foram elencados, né, assim, alguns critérios pela lei, né, por essa lei complementar, que envolvem, por exemplo, o potencial de resolução do problema, a vantajosidade, né, a questão da maturidade, o modelo da viabilidade daquele modelo de negócio. Então, assim, são vários critérios colocados pela lei
o custo-benefício e tudo mais, enfim, a própria lei ela fala isso, né, que não necessariamente vai ser com base no menor preço, embora nada impeça que seja por essa via, mas a gente tira, então, essa barreira, né, no sentido de ter que buscar necessariamente o valor, né, no mercado. Então, esses foram pontos bem bacanas, bem interessantes aí, abordados por essa nova lei. Além disso, né? Luana, só um ponto legal, até em cima do que você falou, que essa questão do medo, até para quem aqui é startup tem aqui, eu acho que tem um medo que é por falta de conhecimento, né, de como contrata. Então, acho que é legal estar assessorado para fazer esse tipo de contratação, porque você tem que participar do edital, você tem que estar bem enquadrado, por qualquer coisa você pode ser inabilitado, se você não tiver com documentação em dia. Então, tem uma questão chata mesmo. Eu acho que, e aí, talvez o desconhecimento ele gere esse medo. E tinha um medo também em relação de, nossa, se eu fizer besteira com o Estado, eu vou sofrer. E eu acho que quando a gente vê uma lei que está tentando incentivar, olha, agora o Estado está entendendo que existe um risco, que vocês são startups, que a gente tem que ser mais flexível com vocês e cria um procedimento próprio, eu acho que a gente tem que tentar aproveitar isso também. Quem está empreendendo e consegue soluções para o Estado, tentar aproveitar esse procedimento simplificado para tentar realmente entregar soluções para o Estado, até porque agora existe uma premissa um pouco maior de que eles entendem o que são startups, que têm validação do modelo de negócio, tem um certo risco envolvido, mas que, por outro lado, podem entregar soluções que sejam mais interessantes do que da forma como a gente estava contratando antes, só pensando em preço, ou talvez não avaliando essa questão de como essas soluções inovadoras podem resolver problemas de fato do Estado, que é o que as startups fazem, resolvem problemas. Acho que a gente tem tanto problema na área pública que a gente poderia estar sendo resolvido, e a gente espera que isso ajude um pouco a tirar esse medo e que a gente consiga mais o Estado também aproveitar a quantidade de solução que tá aparecendo aí, que tem muita coisa legal. Fábio, você tocou num ponto que é exatamente essa questão da gestão do risco, né? Essa nova modalidade de licitação, ela lida exatamente com esse risco, né? Essa assunção do risco também. Acaba que a gente sai um pouco ali do comando, do controle, das especificações muito bem detalhadas e daquela necessidade da startup se enquadrar no que o poder público está já predispondo, né? E, enfim, já ir colocando seus requisitos, para agora um novo cenário, né? Onde ele pode dar o problema e aí a startup vai trazer a melhor solução, e aí juntos, né, nesse novo formato, eu vou comentar até aqui sobre esse contrato, vão sair as metas, né, o cumprimento do que foi prometido. Então, realmente é uma mudança de paradigma nesse sentido, e acaba que eu acho que esse marco legal, ele acende, né, uma nova ideia para essas empresas que, assim, eu tenho visto que não estão olhando muito para o poder público, mas que tem tudo a ver com o poder público, né? Então a gente está aí nessa. Espero que seja uma transição interessante aí para quem não estava olhando para isso e agora olha. Mas um outro ponto, assim, avançando, né, e até na linha do que você comentou, é a questão da fase de habilitação, né? Num procedimento tradicional, eu vejo que uma das grandes barreiras da empresa é a questão de juntar todos esses documentos para então ir lá e se habilitar no pregão eletrônico, por exemplo, né? Então, assim, acaba que as empresas elas têm um certo receio de não estar juntando todas as documentações corretas, porque são vários requisitos de habilitação, né? Habilitação técnica, habilitação jurídica, habilitação econômica e tudo mais. E aí, nesse cenário do novo marco, o que é interessante? Há uma simplificação do procedimento. Então, de forma muito clara, né, a lei vai dizer que vai ser possível, né, a retirada de alguns requisitos, alguns documentos de habilitação, inclusive até a prestação de garantia para uma eventual contratação. É possível que isso seja retirado do edital, de modo que a gente vê que o legislador está entendendo melhor como é que funciona a realidade de uma startup. Isso vai ficando mais claro, né, na medida que a gente vai avançando na leitura da lei. E aí, então, esses documentos de habilitação, eles vão ser, inclusive, examinados após a escolha, né, da melhor proposta. Então, ele é mais simplificado, vai ser após. Então, a gente vê essa mudança aí de condução desse ponto aí, desse assunto, né? Bom... O Renato levantou a mão aqui, aproveitar para ouvir a pergunta dele. Renato, pode falar aí. Oi, doutora. A minha dúvida, pegando mais uma vez o nosso caso aqui,
Vamos supor que a administração pública lance um problema, a gente tem esse problema, e a gente tenha um produto que atende justamente esse problema, soluciona esse problema, enfim. Mas a empresa tem 15 anos. A gente não pode participar, enfim, um produto tecnológico, um produto inovador, mas pelo fato de a gente ter mais de 10 anos, a gente não pode participar? Então, como é que é seu nome? Desculpa, Renato? Renato. Isso. Agora apareceu aqui para mim. Então, Renato, nesse caso, né, para aplicação desse ponto da lei, tem que ter o enquadramento, né, naqueles requisitos iniciais que a gente comentou há pouco, né, da questão do enquadramento do que seria uma startup, né? E aí, para esse ponto, para participar dessa modalidade no formato especial, precisaria sim desses requisitos. Então, eu penso que para o seu caso, né, seja interessante pensar em soluções, né, para a gente se desvencilhar um pouco desse requisito específico do CNPJ, né? Como o próprio Heitor tinha comentado mais cedo, assim, existem outras possibilidades jurídicas aí para tentar fazer essa formatação, enfim, tentar enquadrar na possibilidade de aplicação dessa norma para vocês. Legal, assim, Renato, obrigado. Assim, Renato, vamos lá. Cara, se você realmente tem uma operação nova, um produto diferente, você pode criar um CNPJ, é questão de avaliar, é uma opção de negócio, né? Vale a pena eu participar desse edital? Quais benefícios eu vou ter de repente, entrar no Inova Simples, usufruir de alguns benefícios da lei que a gente está conversando aqui e poder contratar, por exemplo, com a administração pública. E talvez valha a pena você ter uma operação apartada, ainda que tenha um custo inicial de você ter mais um CNPJ, já que você tem realmente uma operação que tem um modelo inovador, que vai ser para uma empresa apartada e a gente consegue fazer isso. Tem que tomar cuidado com que realmente tem a chance de ter êxito na licitação, né? Entendi, que faz sentido. Exatamente, Tem que sempre tomar alguns cuidados. Então, a lei fala também, se você fizer uma operação de cisão, fusão, se for uma operação formal, a gente tem que ver qual o prazo que a gente vai seguir ali também da lei para fins de enquadramento. Mas se é uma operação muito recente, onde você vai começar ainda, não tem patrimônio envolvido, faturamento, alguma coisa nesse sentido, é mais fácil de você conseguir separar a operação e começar realmente com uma operação nascente, como a lei exatamente traz para a gente lá quando ela vai falar do que ela entende por startup. Então, estaria no enquadramento lá do caput do artigo 4 e também conseguiria atender os requisitos da norma com essa operação separada. Não sei se o Heitor quer complementar. Oi. Não, no seu caso, eu acho que assim... desculpa. Pode falar, Heitor. Você ia reforçar que o Inova Simples tende a ser realmente muito objetivo da abertura de uma nova empresa e barato, sem custo. Então, a tendência é que não fique... Esse problema hoje de ter uma nova estrutura para esse produto inovador, hoje que é complexo, você abrir um novo CNPJ, contabilidade, etc. e tal, ele tende a ser simplificado. Então, é possível que quando a gente comece a implementar esse benefício da licitação, você já tem uma solução do Inova Simples para te atender e não ser um grande baque fazer isso. O que menos me preocupa é essa burocracia que realmente eu sei que hoje está mais ágil, né? Mas é o custo mesmo, porque você vai ter de cara aí contabilidade, certificado digital, bota tudo na ponta do lápis, chega a quase R$1.000, já fiz a conta. Nossa, não dá. Mas é isso que eu estou falando. Isso hoje, mas com Inova Simples, talvez fique menos, bem menos. Uhum. Ah, legal. Então, é bom esperar o sistema funcionar para a gente ver de fato como é que vai funcionar. Tem um escritório que pode me ajudar a fazer esse estudo aí, chama FCM. Esses caras são bons. Não, inclusive, Renato, acho que é interessante porque dá para fazer um planejamento, né? Até o Gabriel comentou aí no chat e realmente é nessa linha, né? Até para entender, porque, por exemplo, às vezes para o formato da sua empresa, né? Eu não sei exatamente qual é o modelo de negócio. Nem vale a pena, né? Não exato, às vezes não é nem o caso que vai ser aplicado com base nessa norma. Às vezes já tem pregões rodando esse Brasil afora aí, você talvez não mapeou isso. Legal. E às vezes é uma boa forma de participar também, porque uma coisa não anula a outra, entende? A questão da criação desse novo procedimento é para dar uma facilidade a mais, né? Enfim, é uma tentativa do poder público de tentar se aproximar desses formatos, né? Mas isso não significa que os outros não vão continuar acontecendo, pelo contrário, né? Sim. Pelo que eu conheço de administração pública, isso aí vai demorar um pouquinho para ser aplicado, no sentido assim, de fortalecimento dos servidores, né? Porque envolve também essa capacitação dos servidores que vão estar por trás ali da gestão do procedimento. E enquanto isso, a gente vai estar num regime de transição que é interessante, porque já dá para fazer... como já existiu essa margem aí, esse indicativo, porque o que acontece? O marco, ele traz uma quebra de paradigma. Então, isso vai fortalecer ainda mais os outros procedimentos também, entende? O que antes não estava, às vezes, sendo visto pelas prefeituras, pelos estados, de um modo geral... Prefeito menor, né?
Vai ser fortalecido, porque, olha, agora tem uma lei que dá uma outra possibilidade, por que eu não vou fortalecer esse procedimento aqui com base no pregão, por exemplo? Então, eu acho que, assim, mesmo que não seja uma escolha da administração seguir com esse procedimento especial, que foi criado pela lei complementar, há uma possibilidade aí, né, enfim, de fortalecimento das outras possibilidades, sabe? Legal. Obrigado, doutores. Valeu. E eu acho que é o papel do empreendedor, Renato, uma coisa legal. A gente aqui tem um trabalho que a gente faz de acompanhamento, por exemplo. Existe muita oportunidade, cara, de editais públicos que muitas vezes os empreendedores e as startups não sabem. Então, acho que tem um papel do empreendedor aí, primeiro, ficar atento a essas oportunidades, são oportunidades de negócio, então não existe só oportunidade no mercado privado. Então, acho que tem muito desconhecimento e que se começarem a prestar atenção, acho que vão encontrar essas oportunidades. E também é um trabalho legal aí do ponto de vista de advocacy também. A gente sabe que, se falando de Brasil, talvez a velocidade de informações dessa lei chegar no município de não sei de onde é difícil. Então, o trabalho de dialogar com os órgãos, de levar esse tipo de informação do ponto de vista mais mastigado, é um trabalho que é possível de fazer, desde que dentro dos limites aí, não no sentido de uma influência dentro de determinado órgão ou outro, que isso pode ser prejudicial ou ilegal. Mas existe um trabalho de advocacy, de diálogo e até educação dos próprios órgãos públicos, da administração pública, dessa possibilidade. Então, o papel, se você tem uma solução que possa atender determinados órgãos, por que não fazer um trabalho comercial de chegar essa informação em determinados municípios, uma prefeitura ou no estado, para você conseguir também usufruir lá na frente também de processos como esse, participar, concorrer, como todo mundo, mas acho que é um papel dos próprios empreendedores da comunidade também dialogar mais com o poder público, né? Tem muita oportunidade. Fábio, esse é um ponto muito importante. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo, às vezes, desse diálogo, e essa lei, ela traz exatamente esse fortalecimento do diálogo, né, entre os órgãos públicos e as startups, de um modo geral. Então, assim, acho que esse é um grande ponto, né, que às vezes não está mapeado ali dentro das possibilidades da empresa, mas que é uma prática de mercado, né? Enfim, a gente vê isso acontecendo e é natural, claro que sempre respeitando aí as formatações possíveis, mas é plenamente viável. E aí, avançando um pouquinho, não sei se mais alguém tem mais algum ponto. Fábio? Eu acho que pode seguir, lá, não tem nenhuma pergunta aqui, não. Perfeito. Podem me interromper, hein, galera? Fica à vontade. Bom, e aí, indo um pouco além, né, dessa questão das novidades dentro dessa lei complementar, né, um ponto que é interessante é que depois dessa fase da licitação, né, é que poderá, então, ser firmado um contrato público para a solução inovadora. E aí, esse contrato, ele vai trazer alguns elementos enfim, a lei vai trazer alguns elementos que tem que conter, né? Por exemplo, as metas que vão ser atingidas para a solução desse problema, né, que foi mapeado ali dentro do edital, a metodologia, como é que vai ser a entrega desses relatórios de andamento da execução, né? Enfim, a startup vai ter que prestar contas de alguma forma sobre isso. Os próprios esclarecimentos sobre direitos, por exemplo, de propriedade intelectual, todos esses pontos aí vão constar dentro desse contrato público para a solução inovadora, que vai ser firmado, então, com o vencedor, né, do procedimento especial ali da licitação. Um ponto que é curioso desse contrato, né, que aí tem algumas críticas com relação a esse marco legal das startups, é que esse contrato vai ter um valor máximo, né, de até 1,6, né, 1,6 milhões. Então, acaba que esse é o teto por contrato do valor, né, que vai poder ali ser regulado por meio desse contrato, e a duração dele vai ser de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, tá? Então, acredito que e aí o Fábio até foi grifando ali, né, os pontos mais importantes no slide. Então, esses são as principais características desse contrato. E o que é bacana nisso, né, dentro desse novo marco, é que quando esse contrato ele se encerra, né, esse contrato público de solução inovadora, a administração, então, vai poder converter ou não, né, fica a critério da administração, converter, mas ele vai tornar possível essa conversão em um contrato de fornecimento do produto ou serviço que foi, então, identificado ali dentro como a melhor solução, sem ter que participar de uma nova licitação. E aí, pelo prazo de 2 anos, prorrogado por mais 2. E aí, esse contrato de fornecimento, então, acaba que também é bem interessante, né? Porque tira também essa necessidade de uma nova licitação. Não sei se alguém tem uma dúvida sobre esse ponto.
Mas eu acredito que assim esse seria o grande mérito desse marco legal, né? De tanto esse ponto da especificação do problema, né? De ter que ser resolvido, abrir para as startups testarem esse produto para resolver um problema, formatar isso num contrato, né? O contrato então de público para solução inovadora, e dando tudo certo ao final, isso pode ser ainda convertido para um contrato de fornecimento do produto ou do serviço. Então, essas foram os principais pontos inovadores ainda dentro do tema. Show. Legal. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, assim, que queira tirar em relação a contratar com o poder público? Enfim, de repente ficou alguma questão aí para levantar? Não? Beleza. Vamos seguir, então. Show. Vamos lá. E agora tem que tirar... Vamos falar de sandbox agora. Tem o Felipe, sim. Vamos ver o... Desculpa, Lana, só porque o Felipe levantou a mão. Pode falar, Felipe Simonetta. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Rapidinho, Luana, só para entender um pouco melhor, então quer dizer que nessa questão do contrato aí, a gente vai ter um total de 6 anos de fornecimento com o governo? Seriam 2 anos aí do início da solução e depois... esse contrato se prorrogaria num contrato de fornecimento, então seriam 1 mais 1, quer dizer 2, e depois mais 2 e 2, mais 4, é isso? Isso assim, a possibilidade de prorrogação, né, ela é discricionária, né, vai depender do contrato, né, e do edital, e também tem a questão, né, de você se amarrar de acordo com o edital. Então, assim, as regras vão estar sempre no edital da licitação. Então, você vai ter no edital, se vai ser 1 ano com mais 2, ou 1 mais 1 com 2 mais 2, entendeu? Tem esse ponto aí de atenção. É possível que sejam até 6 anos. Perfeito, obrigado. Show. Vamos lá, então, falar de sandbox. O sandbox é bem interessante, né? Porque assim, acaba que já estava acontecendo um movimento antes desse marco legal das startups, né? Que eu queria começar exatamente para a compreensão do sandbox, Fábio, pelo exemplo, acho que funciona melhor, né? Perfeito. Que assim, um caso que está muito assim em jogo ultimamente é o caso das fintechs, né? Que são essas startups que atuam aí no sistema financeiro, né? E algumas delas já, inclusive, atuando como instituição financeira propriamente dita, né? E, bom, o funcionamento dessas instituições financeiras, ela acaba que é autorizado, né, pelo Banco Central. Né? É o Banco Central que é o ente, a autarquia que regulamenta, que traz as exigências, que devem ser, então, cumpridas. Então, assim, as startups essas fintechs que pretendem, então, se revolucionar o sistema financeiro, e aí, por exemplo, trazendo novas formas de pagamento, inovações baseadas em blockchain, por aí vai, né? Na teoria, para você poder aplicar, né, botar em prática essas inovações, elas têm que ser depois de autorizadas pela entidade que regulamenta o setor, que aí no caso aqui do meu exemplo, é a questão do Banco Central. Então, o que acontecia, né? Por ser um ambiente regulatório, essa autorização ela passava por muita burocracia e acabava sendo um procedimento demorado. E aí a gente está falando de startup que tem questão temporal, né? A necessidade de correr com a solução, né, antes que venha outra, enfim, a questão da validação da solução no mercado também. E aí isso estava sendo um entrave, né? Esse movimento do mercado, né, de ter que pedir autorização para esses ambientes que são regulados, né, acabava que era um entrave, além de ser um entrave financeiro, um entrave de tempo e tudo mais. E foi pensando nisso que, inclusive, o próprio Banco Central, antes dessa lei complementar, instituiu um sandbox regulatório junto à sua autarquia, né, que foi exatamente essa iniciativa de você fornecer para essas startups que são fintechs uma autorização provisória, né, para testar por um determinado período, né, aquelas iniciativas inovadoras, desde que fossem respeitados os limites e as condições impostas pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele autorizava ali de forma temporária e enfim, diminuía a quantidade de regramento para aquele cenário por entender que se tratava de uma startup, enfim, a necessidade de adequação mesmo, né, da regulação, do ambiente regulatório com o que estava sendo verificado dentro do mercado. Então, o sandbox regulatório, e aí tentando sintetizar, né, o que seria isso, né, seria nada mais do que essa autorização temporária que é dada pelo governo para que essa startup teste a nova tecnologia que ela pretende implementar. E aí essa lei complementar ela inova exatamente nesse sentido, porque ela traz de forma expressa,
né, uma prática que já estava acontecendo dentro do mercado, só que agora dando muito mais segurança jurídica mesmo para a situação. E aí, legal, Luana, até para quem não conhece a origem da expressão sandbox, é caixa de areia mesmo, pessoal. Pensa que um ambiente regulado é o parquinho, onde está todo mundo brincando, as crianças. Só que você quer brincar, que tem uma criança ali que você quer deixar desenvolver, mas ela precisa de um ambiente regulado. A caixinha de areia é onde ela vai poder brincar. Você vai deixar ela brincar à vontade dentro da caixinha de areia, mas você não vai dar tanta regulação para ela. Ela fica livre para brincar ali dentro. Então, essa é a ideia das startups. Então, as empresas estão começando, pensando em alguma coisa inovadora, vamos deixar elas fazerem isso. Porque se a gente botar elas num ambiente extremamente regulado, talvez a gente breque essa inovação e a gente não consiga desenvolver. Então, a gente cria um ambiente, uma caixinha de areia para ela brincar, deixa ela brincar à vontade, assim, desenvolver inovação, funcionou, tem uma nova tecnologia, deu uma solução legal aqui para o ambiente de finanças, seguros, investimentos, como eu até mandei para vocês aí no chat, as páginas aí do Sandbox, tanto do Banco Central do SUSEP como da CVM. Então, a partir do momento que elas começarem a crescer e desenvolver, aí elas vão entrar na regulação normal que todas as empresas que estão no setor, que precisa de regulação como o setor de seguros, finanças e investimentos, eles vão ter que passar. Então, a ideia é essa, pessoal. Tudo que a Luana falou é basicamente essa ideia da caixinha de areia, onde elas podem brincar e desenvolver ali a solução. Adorei a explicação. Não me entendi o que é o sandbox. Então, sempre guardem essa ideia do parquinho aí, que acho que é isso que a gente está tendo agora. E acho que a Luana foi perfeita ao explicar que já estava acontecendo, né, pessoal? Mandei para vocês aí 3 exemplos aí de autarquias que já estão fazendo isso, mas eu acho que é legal ali vir uma lei federal, uma lei complementar, vir tratando da possibilidade de sandbox, a gente até abrir isso para expandir para outros órgãos reguladores e até outras entidades aí que tem algum tipo de poder regulatório que possa também abrir espaço para as startups poderem se desenvolver sem uma fiscalização tão acentuada, né? E aí a gente ganha, né, velocidade na inovação, o grande ponto, fomentar realmente o mercado. Então, mais um lado positivo da norma, né? Acaba que com isso fomenta plenamente a inovação, né? Porque você desburocratiza um ambiente que, em tese, é regulado, mas aí você diminui a quantidade de condicionantes dentro daquele ambiente e dá mais liberdade mesmo para eles mostrarem as soluções inovadoras e tudo mais. E, Luana, vale trazer o custo de você atuar no ambiente regulado. Muito alto. Não é só uma questão de risco, é questão de custo. Por exemplo, fazer uma seguradora no Brasil regulada é um custo que vai tranquilamente ultrapassar 1 milhão só para você estar apto no CNPJ. Hoje, no ambiente normal. No ambiente sandbox, provavelmente vai ter um custo ínfimo. Realmente vai possibilitar que empresas com baixo recurso consigam validar hipóteses ali e, de repente, desenvolver uma nova linha, uma nova solução que obrigue depois a uma alteração regulatória. E aí sim, ela já validada, já tendo a certeza de que ela vai conseguir testar aquele produto no ambiente regulado, ela vai fazer o investimento necessário para isso. Então, é bem positivo. Alguma dúvida, pessoal, aí? Luana, quer complementar? Não, acho que do Sandbox é isso mesmo. Depois desse exemplo seu, né, Fábio, fica até difícil de complementar sobre o assunto, mas é isso. Acho que é isso. Então, vamos em frente, pessoal. Acho que aqui, a lei só traz essa questão aí do órgão vai ter que estabelecer quais são os critérios para seleção, qualificação. Porque, na verdade, não é que o ambiente é sem condicionantes ou sem critérios, né? Na verdade, são critérios menores e de acordo ali com aquela realidade vivenciada, né, dentro do formato, para que seja possível o teste da solução inovadora. Senão, realmente, não faz sentido o sandbox. Pensem que a caixinha de areia ela também é regulada, que não se pode comer areia, tudo, etc., mas tem coisa que também não pode fazer. Perfeito, Fábio. Então, vamos lá, pessoal. O Sandbox da segurança do regulador é um ótimo mecanismo de também influenciar positivamente a regulação. Perfeito. É o comentário também do Gabriel, também que cuida lá da parte de direito enxuto e design do escritório. E aí, falando, só pode brincar dentro da caixinha, exatamente. Então, acabou de brincar na caixinha, cresceu, você sai da caixinha de areia também, né? Vai brincar no escorrega e tal. E aí aí é o ambiente regulado mesmo, que vem a confusão. Mas você já sabe que você pode descer o escorrega. O problema é você se preparar para isso, chegar na hora, investir e não, volta lá, filhão, desce a escada. A gente está se empolgando na energia. Vamos lá, pessoal.
E acho que, para acabar, quer puxar o que poderia ter sido feito aí no marco? Eu acho que a gente vem falando coisas, um pouco, né, ao longo da explicação, mas tem um ponto que a gente não tratou, que foi muito discutido durante o projeto de lei, que era a questão do regular o stock option. Né? O que é o stock option? Como é que é utilizado hoje nas startups? Basicamente é uma ferramenta de fomento, né, de retenção de talentos, né, de incentivo de longo prazo. Então, o contrato de vesting, por exemplo, né? Qual a ideia do contrato de vesting? Você tem lá uma pessoa que você acha que ela pode agregar na execução, você não tem recurso, normalmente, você só tem, basicamente, a tua participação, o teu equity, e você oferece um equity em troca ali de uma dedicação dela, de uma relação normalmente regrada em formas de tempo, metas, e enfim, em padrões ali para você ter segurança de que o equity não vai ser desperdiçado. Então, existia uma grande expectativa de que a lei ela ia trazer uma clareza, uma regulamentação do stock option que tem uma discussão gigante, que a gente pode depois fazer só um webinar sobre isso, mas com aspectos previdenciários e tributários. E chegou a ter um capítulo na lei para isso, que era horroroso, particularmente, ele, na verdade, ele ia na linha que era a pior linha possível para a startup, ele reconhecia o stock option como remuneração, e aí reconhecia todos os impactos na verbas trabalhistas, verbas previdenciárias, enfim, estava indo no pior cenário possível. E no último momento, lá no Senado, isso foi tirado, foi excluído o capítulo, com a promessa de ter uma lei específica para tratar só stock option no futuro. Vamos aguardar e ver como é que essa discussão vai vir. Então, foi um ponto bem batido. A questão do incentivo fiscal, que é a maior crítica, né, ao fomento da inovação no Brasil, a gente não tem, basicamente, tirando a questão de P&D, né, que a gente falou também, que, de certa forma, não deixa de ser incentivo, mas não é fiscal, a gente não tem mecanismos que a gente vê na Itália, que a gente vê na Irlanda, que a gente vê na Inglaterra, que é você, por exemplo, poder pegar parte do seu imposto de renda e aproveitar para investir em startup. Aqui é você aproveitar o prejuízo que você teve na carteira, no startup, e isso ser compensado em toda a sua carteira. Então, foi outra crítica, que a lei ela ensaiou ali um artigo 7º, que era esse benefício de você aproveitar a perda dentro da carteira, e isso foi vetado. Então, ficou a crítica. E a questão do Simples, já tratou, né, que o SA poder aderir ao Simples, o SA e a própria SCP que a gente falou. Né? A SCP, que é a Sociedade de Controle de Participação, ela poderia ter deixado claro que você pode adotar uma SCP com estrutura de investimento e que isso não tiraria do Simples. Não foi feito. Vamos ver nos próximos capítulos. Mas, novamente, o ponto positivo é falar sobre startup. Eu acho que, apesar das críticas, a mensagem tem que ficar é que agora o Estado ele entende que existe esse fenômeno e ele está tentando acompanhar o fenômeno, está tentando regular o fenômeno. E nem toda regulamentação é ruim. Ela pode ser positiva. Então, vamos cada vez mais fazer o trabalho de advocacy, quebrar barreiras. A parte de licitação, ela dá essa ferramenta para você ir lá na cidadezinha pequena e falar sobre, tentar viabilizar projetos. E eu acho que a tendência agora é acelerar mais a novas leis que facilitem a vida do empreendedor brasileiro. E até complementando, Heitor, acho que o marco legal ele trouxe pontos positivos. A gente teve riscos aí ao longo da discussão de trazer coisas negativas, sim, mas ele só agregou, na verdade, não atrapalhou em nada do que já existia. Os problemas que tinham, alguns permaneceram, outros foram resolvidos, talvez até de forma tímida, se a gente fosse pensar num marco legal, a gente pudesse ter falado realmente de stock option, ter resolvido o problema da SA, ter trazido incentivo fiscal, mas todos os pontos que foram trazidos aí foram legais assim, do ponto de vista de melhorar algumas situações. Então, trouxe questão melhorar um pouco o entendimento da responsabilização do investidor, positivar o mútuo conversível e outros instrumentos que a gente até então estava utilizando não tinha na lei, melhorar a forma de contratação com a administração pública. Então, assim, no geral, né, ele foi positivo, né? Pelo menos eu vejo com bons olhos, pelo menos ter surgido alguma coisa, ainda que a gente tenha aí pontos a evoluir, novas... E mais, Fábio, ele consolidou os princípios, né? Ele consolidou, trouxe os princípios que serão norte para outras legislações. E aí, a gente está falando de uma lei complementar. Você pode ter depois uma lei, por exemplo, municipal, que você vai ler desses princípios para tentar, no âmbito municipal, ter algum fomento, você vai ter uma lei estadual, você pode ter uma lei federal. Então, só em positivar os princípios que qualificam uma startup, qualificam a intenção de fomentar o mercado, acho que já é positivo. Perfeito. Pessoal, era isso que a gente queria conversar com vocês. Agora a gente vai abrir para perguntas aí, deixar todo mundo que quiser fazer perguntas pode levantar a mão, abrir, enfim, quiser trocar ideia também, a gente vai conversando.
é realmente fazer isso aqui um bate-papo final para a gente conseguir, de repente, atender demandas específicas de vocês aí. Tem gente aqui que é startup, como eu falei, tem gente que é investidor, tem gente que trabalha em empresa, tem gente de órgão público. Então, se quiserem compartilhar alguma experiência ou perguntar alguma coisa, eu, Heitor e Luana, que a gente vai ter o prazer de atender ainda mais em alguns minutos de você. Inclusive, colegas advogados estão aqui presentes também. Acho que é sempre bom dialogar, né? Trazer visões diferentes ou complementares que a gente vem tratado aqui no evento. O Maurício está até falando aqui, o maior avanço foi na contratação com o poder público, em relação à iniciativa privada ficou aquém. Eu concordo, de forma geral eu concordo, Maurício, talvez essa parte das licitações dos contratos públicos foi onde a gente realmente teve uma inovação legislativa assim, maior. Mas eu vejo pontos positivos em outras coisas, acho que questões até do mútuo conversível que a gente tinha, apesar de a gente aplicar muito, a gente tinha dúvidas, eu fico mais confortável de ter ele na lei, fico mais confortável de ter uma previsão legal de que o investidor pode participar de forma consultiva, até para fins de eventual configuração aí de tentativa de responsabilização em alguma startup, a gente conseguir provar que, na verdade, ele estava de acordo com a lei, de forma consultiva, utilizou um mútuo conversível. Então, assim, vejo de forma positiva alguns outros pontos, ainda que não sejam da forma como a gente esperou, ali, principalmente a questão das stock options, algumas discussões que iam ser bem legais, mas eu vejo também de forma positiva. E tem um ponto, Fábio, que a gente não tratou, só para não esquecer, a visão do investidor estrangeiro, né? Quando a gente recebia investidor estrangeiro que queria aportar capital no Brasil, era sempre muito complicado. A primeira dúvida que ele tinha, como é o risco? Porque para ele ouvia que o Brasil é um país exótico, né, em termos de jurisprudência, enfim, de legislação, e a principal dúvida é, beleza, como o limite de risco? Tendo uma lei para que a gente se valha dela para explicar para o investidor estrangeiro qual é, enfim, de fato, qual é o risco que ele corre. Diz, olha, se você investe aqui via mútuo conversível, via debênture, você tem aqui uma lei falando que você não tem risco, você não é responsabilizado pelo conselho da empresa, também é muito positivo. Eu ia comentar, Heitor, que eu vejo também que um grande ganho talvez seja realmente essa flexibilização, né, essa simplificação dessas amarras burocráticas que realmente o empreendedorismo estava vivenciando dentro do país, né? Então, com relação a isso, acho que o marco legal ele traz um novo respiro, né? Um novo olhar, uma mudança de paradigma, uma quebra mesmo de paradigma, e acabou também pacificando, né? Alguns temas que tinham uma certa insegurança no ar, né? A gente não... Existia uma direção, mas não se tinha muita certeza sobre a direção. Então, com o novo marco, isso fortalece que a direção que estava sendo tomada na prática realmente era a mais adequada, enfim. Acho que a parte dos investidores também acaba que fortaleceu-se, né? Já que, querendo ou não, criou-se uma norma própria para regular esse assunto, né? Acho que a gente também critica muito o excesso de leis, mas às vezes, né, a depender da temática, é importante um certo direcionamento para a gente conseguir, então, fluir nas outras áreas, já que a gente está falando aqui de startup que envolve desde tributário, administração pública, que envolve direito administrativo, societário, empresarial, todas as áreas estão amarradas aqui dentro dessa lei, né? Então, é bem importante nesse aspecto. Show. Vamos lá. Perguntas, pessoal. Alguém tem pergunta? Eu acho que o Renato está com a mão levantada aí. Renato, não sei se a mão é levantada de antes ou se não, pode falar. Foi mal, esqueci de abaixar, foi mal. Tranquilo. Sem problema. Pessoal, eu vou... Pode falar, José. Deixa eu só dar um recado aqui, José, já te passo a palavra. Enquanto o José vai fazendo a pergunta, pessoal, eu vou compartilhar aqui no chat um link aí com um formulário perguntando aí o que vocês acharam do workshop, quem puder responder, e também quem quiser sugerir temas aí que a gente possa trazer. Hoje a gente tem vários temas relacionados a startup, e aí eu ouvi um pouquinho vocês aí, muita gente que acompanha a gente até o final, se quiser mandem sugestões, pedir aí para responder o formulário, sempre ajuda a gente a fazer formatos de evento aqui como esse que a gente está fazendo hoje. Mas vai lá, José, pode falar, fica à vontade. Bom, primeiramente agradecer o trabalho de vocês, excelentes exposições, aprendi bastante, muito obrigado mesmo. Gostaria de sugerir, aproveitar o ICES sugerir um tema para um posterior encontro, talvez alguma coisa relacionada a fundos de investimento, fundos de participação, fundos patrimoniais, tá certo? Legal. E gostaria de fazer uma pergunta mais específica para o Maia, saber se existiria uma outra alteração da lei das SA, além daquelas que ele já pontuou aqui, né? Eu gostaria de saber se houve alguma outra alteração no que se refere a sociedades anônimas. Era essa a pergunta.
Não, dentro da discussão do projeto de lei, tinha outras alterações que estavam ali previstas, mas o que ficou foi basicamente essa questão da diretoria, né? Um diretor, a possibilidade de ser apenas um diretor, e a possibilidade de você ter as publicações eletrônicas dentro daquele limite de faturamento, e também ter os livros eletrônicos dentro do mesmo limite de faturamento. Então, infelizmente, ficou só isso, mas que já é algum certo grau de avanço. Sem dúvida. Obrigado, Maia. Imagina, prazer. Mais alguém, galera? Teve um comentário do Rodrigo, Fábio, que uma startup que possui seu produto, uma startup que possui seu produto com potencial utilização pelo poder público precisará criar uma cultura e praticamente ensinar o órgão a abrir um ambiente regulatório experimental. Mas é um grande passo para a inovação. Inclusive, Rodrigo, esse fluxo já estava existindo antes até do novo marco. Então, assim, eu acho que agora vai só fortalecer ainda mais, né, essa necessidade de criar essa cultura. Então, assim, acho que agora a diferença é que os empreendedores abriram os olhos, na minha opinião, depois que vem dá uma chacoalhada, essa nova norma. Total. E aquilo que eu falei também, né? Às vezes a gente tem que correr atrás, fazer o nosso papel e educar também. A gente sabe que nem sempre funciona 100% da forma como a gente espera. É bem que de um ponto que a gente não tratou, mas talvez vale só registrar no finalzinho, que é um último item que a lei trouxe, mas ficou para regular, que é a facilitação de acesso ao mercado de bolsa, né? Empresas com até 500 milhões de faturamento conseguirem ter acesso a lançar ações no mercado de bolsa. É um ponto positivo, mas ainda falta ter clareza dos requisitos objetivos da CVM. Então, a gente não tratou tão profundo, mas vale sinalizar que também é mais uma forma de se dar liquidez no mercado e vamos ver como é que vai ser regulado pela CVM. Show de bola. Valeu, Isabela. Obrigado, Pedro, Felipe, obrigado, Renato. Obrigado. Galera, vamos encerrar por aqui então. Já são quase 8 horas. Como ninguém tem mais nenhuma dúvida. Queria agradecer a todo mundo. A saideira, a dúvida é saideira. Não tem nada a ver com o tema de hoje, não, mas já que... Manda bala. Quando é que vai voltar os pontos aí para Startup Early Stage, hein? Estou precisando, gente. Esquema de pontos aí. A gente está bolando coisas novas. Em breve a gente vai lançar alguns produtos específicos aí para Early Stage novamente, Renato. Valeu, show. Só fazer a estruturação. Valeu. Obrigado, Renato. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todo mundo que ficou aí até o final. Tivemos bastante gente participando também. Acho super legal. Sempre um prazer fazer divulgação de eventos como esse. A gente gosta muito de trabalhar conteúdo, estar dialogando com a comunidade. Mais uma vez, a gente deixou claro no início, nosso objetivo aqui não era vender nenhum produto premium no final, o workshop, era realmente promover o diálogo, que a gente só engrandece o lugar onde a gente trabalha também. Então, o nosso interesse é que o ecossistema cada vez se fortaleça mais e tenha mais gente dialogando aí sobre esses temas. Então, agradeço a todo mundo, obrigado. Sempre aqui do FCM Law fica à disposição. Passo a palavra aí também para o Heitor e para a Luana, se quiserem fazer uma última despedida, mas é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo. Só reforçar o agradecimento aí, Fábio, e dizer que a gente tem no nosso DNA realmente fomentar a comunidade, fomentar conteúdo, a gente adora falar. Então, tendo dúvidas, manda e-mail para a gente, manda mensagem, que a gente vai ter um prazer em responder também e continuar o debate. Obrigado. É isso, acho que agradecer também, né, a participação do pessoal, as contribuições, acho que, enfim, essas dúvidas e essa construção do diálogo de uma lei nova, a gente ainda está todo mundo se adaptando a esse novo cenário, mas é isso. Obrigadão, pessoal, pela participação aí. Legal. Show, pessoal. Boa noite, até a próxima. Um abraço a todo mundo aí. Boa noite, obrigado. Um abraço, excelente. Tchau. Valeu.